Annette pensou que estava se casando com um homem que amava. Ela não sabia que iria acabar com sua vida e destruir sua família. Ela sempre acreditou que seu primeiro encontro era o resultado de algum destino divino. Ela realmente deveria ter ouvido seu professor de filosofia. Ela era muito ingênua e nunca percebeu que tudo era um plano. A menina treme quando ela vai ao escritório de seu marido. Ela lhe dá uma carta. O homem não parece se importar até que ela diga que investigou seu passado. Ele finalmente parece chocado. Annette estava desesperada. Ela sabia que o amor poderia desaparecer após o casamento, mas esse abuso era excessivo. Sua investigação expôs tudo. O homem nunca a tinha amado. Ela era apenas um peão que ele queria usar. Einer não nega isso. Seu acordo quase enlouquece a garota. Ela se pergunta quão difícil foi para ele fingir amar a ela. A filha de seu Inekumi. Ela tinha pensado insensatamente. O encontro era um destino divino, mas desde o início, ela era apenas uma ferramenta para ele. Annette tinha vivido uma vida perfeita. A sua família, os Rosenbergs, faziam parte da sua realeza. Seu pai, o Marquês de Etrich, era sobrinho do rei. Era também comandante do exército da Padania. Einer era um comandante de legião que trabalhava sob seu comando. O casal se encontrou no jardim de Rosenberg e se apaixonou. Namorou durante 2 anos. Se casou e viveu uma vida feliz. Tudo era perfeito, até que não fosse. Como dizem, tudo tem que acabar. E assim também a felicidade de Annette. As pessoas estavam cansadas do sistema monárquico. Liderados pelo exército revolucionário, derrubaram o rei e destruíram os nobres. O pai da nossa heroína foi morto pelo exército e sua mãe foi forçada a acabar com a sua vida. A pior traição foi descobrir que seu marido era o líder do exército revolucionário. Ainda assim, ela se recusou a desistir dele, até mesmo traiu seu próprio pai. Mas o que ela recebeu em troca? O ódio de Einer. Ele a tratou como lixo a ser evitado. Annette sabia que ele havia mudado, mas ela se recusou a acreditar que seu casamento era apenas um plano, confiando nele, mesmo quando as pessoas se reuniram fora da mansão e imploraram sua morte. Ela optou por acreditar no amor de Einer, mas sua lealdade só lhe trouxe mais dor. Tornou-se a vilã, filha do homem que oprimiu o povo, e foi forçada a assumir a culpa. Ela ficou vazia, simplesmente existindo e não vivendo. Naquele momento, ela ainda precisava de Einer ao seu lado. Ele nunca veio. Ela sempre se perguntava por quê. Ela fez algo errado ou seu nascimento foi um erro? Ela tinha muitas perguntas, mas quando leu essa carta, ela percebeu a verdade. De volta ao escritório de Einer. Annette acha que é engraçado. Ela tentou estupidamente mudar o coração do homem e fazê-lo amá-la novamente. Somente agora ela percebe que o homem não havia mudado. Ele nunca a amou desde o início. Einer não nega e diz que ela tem razão. Ele parece tranquilo, o que enfurece a garota. Ela diz-lhe para falar porque ela precisa ouvir a verdade. O homem finalmente revela seu verdadeiro eu. A verdade é que ele sempre odiou seu pai e a família real. Seu casamento com ela foi apenas um plano. A menina está em dores e se pergunta se ele também a odiava. Einer conta-lhe uma história. No passado, a família real treinava secretamente espiões, e nosso protagonista masculino era um deles. Ele estava no centro de treinamento supervisionado por seu pai. A família real, com medo de ser exposta, assassinaria secretamente os espiões depois que sua missão terminasse, mas Einer conseguiu sobreviver. Ele ajudou o Marquês a garantir sua posição e se tornou o ajudante mais próximo do homem. Foi no dia em que conheceu Annette. Ele achava que suas palavras eram uma burla, então sim, ele a odiava. Essa história revela tudo. Annette finalmente entende que tudo era um plano. Ele se aproximou dela apenas para se vingar. Ele a odiava profundamente, mas como um tolo, ela se apaixonou por ele. A garota decidiu. Como ele não a quer, eles podem se divorciar. Para nossa surpresa, o homem se recusa. Annette está confusa. Ela não tem mais nada a oferecer. Seus pais estão mortos e os nobres foram destruídos. A única coisa que ela tem é sua posição como esposa. Temos que admitir que a vingança de Einer foi bem sucedida. Mas o homem acha que não é suficiente. Ele diz-lhe que não há lugar feliz para ela neste mundo. Ele está realmente louco. Ele quer que a garota fique ao seu lado e seja infeliz para o resto de sua vida. Foi nesse momento que Annette finalmente percebeu que este era apenas o começo de sua vingança. Nossa heroína sonha com seu passado com Einer. Eles se sentariam no jardim de seu pai e conversariam sobre seu futuro. A garota sempre teve medo de tudo. Ela estava tão assustada que desistiu de sua chance de estudar no exterior. Ela confessa e diz que foi também porque ela não era boa em estudar. A única coisa que ela pode fazer é tocar piano, mas ela acha que pode ser o caminho errado. Einer a encoraja e diz que suas habilidades são perfeitas. A garota se diverte porque ele nunca a ouviu tocar. Como um marido fiel, o homem diz que tudo o que ela faz é bom. A cena muda para sua proposta. Einer era realmente romântico.
alugando um barco à noite e fazendo-lhe um pedido de casamento no mar. Ele parecia muito feliz e prometeu fazê-la feliz para sempre. Ele ficaria ao seu lado o resto de sua vida. Mas quem poderia ter pensado que sua promessa se transformaria em um pesadelo? A menina está frustrada e decide dar um passeio. Conhece o subordinado de seu marido, o Major Eugênio, e ele pergunta sobre sua saúde. Mas Annette sabe que ele não se importa. Ela está prestes a sair quando o homem de repente menciona alguns planos de casamento. Acontece que seu marido está planejando se casar com a senhora Naledi. A mulher parece ser subordinada a Iner e até o público apoia seu casamento. Eugênio tenta irritar Annette, mas ela não se importa mais. Ela sabe que todo mundo está esperando por sua queda. Todos os dias, os jornais escrevem. Todos querem se livrar dela. Alguns até escrevem cartas apenas para ameaçá-la. Annette está cansada. Ser ao lado de Iner é como um inferno. Eugênio ainda se queixa. Ele a chama de mancha e diz que ninguém apoia seu casamento. Annette interrompe sua longa história e diz-lhe que ela já pediu o divórcio a Iner. O major fica chocado quando diz que seu marido se recusou. Ela implora Eugênio para convencer o homem. A pobre menina está realmente cansada. Ela finalmente percebe que todos não gostam dela. Então, por que Iner iria amá-la? Iner sabe que ela não está dormindo. Tentou recusar a proposta de casamento de Annalei, mas a notícia já havia sido publicada. Mas ele se recusa a se divorciar de Annette. O homem diz que não gosta dela, mas por que ele parece assustado quando ela menciona o divórcio? Ela implora-lhe para deixá-la ir. Todos querem que ele se livre dela. Para o público, ela é apenas uma mancha em sua vida perfeita. Ela se pergunta se ele só quer vê-la sofrer ao seu lado. Ele deve realmente não gostar dela se ele está disposto a se machucar também. Iner está realmente preocupado que ela possa não viver bem se ela deixar seu lado, mas a garota acha que ele está apenas com medo. Ele tem medo de que ela ainda possa ter alguma propriedade. Ela diz-lhe que não tem nada escondido em algum lugar, nem sequer tem amigo. O homem não. Seu pai tinha muitos amigos que foram para o exterior durante a Revolução. Eles poderiam ter começado uma vida melhor. Annette não se importa com eles. A única coisa que ela precisa é de um divórcio, mas Iner continua recusando. Vendo quanto ela quer, ele está determinado a não lhe dar. Annette se arrepende de tudo. Ela deveria ter sabido que seu rosto macio, sorridente e voz amigável eram apenas uma armadilha. Seu amor por ela nunca foi real. Ele realmente é um grande espião. Ela continua implorando. Perguntou-se por que ela está tão desesperada por ir embora. Será que ela finalmente o odeia depois de saber da traição dele? Ele ficou chocado quando ela disse que não o odeia. A pobre menina realmente perdeu a esperança. Ela não tem coragem de odiar ninguém. Ela não se importa se todo mundo odeia. Todos os dias, ela lê o jornal e todos desejam sua morte. Ela lembra-lhes das monarquias. Então eles querem destruí-la. Nossa heroína era uma menina inocente que não sabia nada sobre política, mas ela foi forçada a aprender. Todos continuaram a culpá-la, fazendo-a acreditar que a culpa era dela. Iner está chocado e se pergunta se ela sabe o que está dizendo, mas Annette sabe. Tudo o que ela quer é um divórcio. Ela está pronta para sua queda, mas se recusa a cair como sua esposa. Quer ter alguma dignidade diante do homem que ama, mas seu comportamento faz o homem ficar chateado. Ela continua a falar sobre o divórcio, o que o frustra, faz com que pareça uma decisão fácil. Ele diz à garota que ela sempre será sua esposa e nunca terá liberdade ou felicidade. Ele vai mantê-la presa ao seu lado e vê-la sofrer. Ela deve pagar por seus pecados. Annette está em silêncio. O homem acalma-se e lhe diz que há um banquete que eles precisam assistir. Annette se pergunta se ele vai arrastá-la lá se ela recusar. Ela parece ter esquecido que Iner é um homem louco. Ele ameaça trancá-la em um hospital psiquiátrico. Pobre Annette está chocada, mas o homem ainda não terminou. Ele lhe diz que não há nada. Se ela fugir, ele tem o poder suficiente para encontrá-la. Diz-lhe para ser obediente se ela não quiser sofrer. Annette finalmente entende que este homem é louco. Ele se aproximou dela com um propósito e a enganou, mas ela recusou-se a acreditar. Ela acreditava que seu amor voltaria, mas agora ela percebe que o que eles tinham nunca foi amor por si mesmo. Ele a deixa sozinha e ela começa a chorar. A menina parece ter alguns problemas para dormir. Ela decide tomar um medicamento, mas em vez de engolir, ela parece estar coletando em uma garrafa. Ela olha para o medicamento com um rosto triste. Exatamente o que ela está planejando? No dia seguinte, Annette visita seu médico. Ela pede um novo medicamento, já que ainda tem problemas para dormir. Mesmo hoje, ela acordou com uma dor de cabeça. No entanto, o médico não parece respeitá-la, descartando sua dor de cabeça e dizendo que não há cura para ela, até dizendo que ela está exagerando.
Annette está chateada e pergunta se tem que suportar a dor de cabeça. Bem, esse é realmente o objetivo do homem. A nossa heroína tem certeza de que algo está errado. Ela continua a sentir-se tontura e até tem febre. Mas o homem não se preocupa. Diz que ela pode estar muito estressada e até sugere que ela seja preguiçosa. Diz-lhe para parar de deitar-se e diz-lhe que deve dar um passeio. Pensa que ela está exagerando porque foi mimada. Ele diz que ele trabalha para a mansão e não é seu médico pessoal. Nossa heroína realmente tem uma vida difícil. Mesmo as empregadas podem rir dela. Ela está envergonhada e manda o homem embora. O banquete finalmente começa. Eimer é o rei e todos estão ansiosos para cumprimentá-lo. Todos ignoram Annette, tratando-a como a. Annette os observa a todo. Ela pensava que nunca poderia entender Eimer, mas agora ela entende. Ele a arrastou embora soubesse que ninguém a receberia. Ele disse que ela tinha que cumprir seu dever, mas agora ela entendeu por que ele a trouxe. Ele só quer vê-la sofrer. Ela é alguém que nunca sai da mansão. O único lugar onde as pessoas podem prejudicá-la é em uma festa como essa. A garota está triste e continua bebendo. Ela ouve falar sobre o casamento de seu marido com Inelli. O homem diz que ele rejeitou, irritando as pessoas. Eles o encorajam a sair com a mulher. Eimer deixa de ser amigável e lembra-lhes que ele tem uma esposa. Mas Annette não se sente melhor. Qual mulher ficará feliz em ouvir seu marido falar de se casar com outra mulher? O homem em que ela está pensando aparece ao seu lado e a abraça. Annette parece chocada ao ouvir isso. O homem é o melhor pianista do mundo. Ganhou o primeiro lugar em todas as competições que participou e é amado por toda a Padania. Nossa heroína nunca pensou que o veria novamente. Não tocava piano há 3 anos, mas ouvir a música do homem a conforta. Ela também tem um relacionamento especial com Félix. Ele era seu ídolo quando crescia e Annette queria se tornar um pianista como ele. Seu pai usou suas conexões e ela conheceu o homem várias vezes. Félix encorajava-a, dava autógrafos e até falava com ela. Mas tudo mudou. Agora que Annette pensa nisso, Félix deve ter desprezado-a naquela época. Ele pode ter sido um gênio da música, mas também era um vulgar. Ele deve ter escondido seu ódio por um nobre como ela. Ela parece triste, o que Eimer observa. O homem está preocupado e tenta falar com ela, mas eles são interrompidos quando um grupo de senhoras aparece. Eles parecem determinados a forçar nossa heroína a tocar-lhes uma canção. Annette está nervosa e diz-lhes que ela não tocou em 3 anos, mas isso não impede. Ela quer que ele ajude, mas ele não diz nada. Annette está novamente ferida. Ela se repreende por confiar em Eimer. Ela realmente pensou que ele iria ajudá-la. Todo, mesmo Félix, estão esperando que ela toque. Annette se pergunta se assistir à sua desgraça será suficiente para eles. Eles devem estar felizes vendo uma mulher de ascendência nobre acabar assim. Nossa heroína não estava mentindo quando disse que ela não pode tocar. Ela parece ter algum tipo de trauma, e é bem merecido. Imagine assistir seu pai ser morto enquanto você toca piano. Os soldados que mataram seu pai até se zombaram dela por viver tão livremente. Eimer está ficando acordado até tarde novamente. Tenta ler, mas continua pensando em sua esposa. Acontece que Annette teve um ataque de pânico no palco. O homem ficou muito preocupado quando a ouviu vomitar no banheiro. Depois disso, eles correram para casa. Claramente parecia que ela tinha algum tipo de trauma, mas Eimer se recusa a acreditar. Alguém que tinha vivido uma vida pacífica não merecia ser traumatizado. Ele fica irritado quando se lembra de seu comportamento no banquete. Ela continua pedindo um divórcio, mas ele se recusa a aceitá-lo. Ele não pode deixá-la ir tão facilmente, não depois de ter sofrido tanto apenas para tê-la. O homem sabe que sua decisão está distorcida, mas não pode deixá-la sair. Eimer tinha se apaixonado por ela então, mas era um amor unilateral. Ele odeia lembrar-se daquele período. Ele só quer esquecer o passado. Nossa heroína tenta enfrentar seus medos e vai para sua sala de piano. Ela está tocando piano desde o momento em que começou a andar, até o levou para a mansão de Eimer. Ela sabe quais teclas pressionar, mas ainda assim não sabe tocar. Desde o dia da morte de seu pai, tudo que ela tinha desaparecido. Seu poder, suas conexões e seu dinheiro. Tinha perdido tudo. Pensava que sua situação iria melhorar, mas agora percebe que não havia mais nada para ela. O mordomo acaba de informá-lo de que sua obstinada esposa pequena está recusando suas refeições. Isso o deixa tão chateado que ele vai ao seu quarto. A mulher que ele está preocupado com está costurando e o ignora. Ele está chateado e a questiona. Ela passou o dia inteiro em seu quarto e até está recusando suas refeições. Ele se pergunta se essa é sua maneira de desafiá-lo. O homem observa os pacotes de remédios na mesa e imediatamente entra em pânico. Ele vê a pequena garrafa de remédio que ela estava coletando. A garota parece culpada e tenta fingir que não é nada. Quando o homem continua a interrogá-la, ela diz-lhe que ela não pode comer o remédio. Então ela os coleta.
Ele diz que alguns alimentos serão trazidos e até planeja mudar sua medicação. A menina tenta protestar, mas de repente ela se torna obediente. O homem teme que ela esteja planejando algo perigoso. Ele lhe diz que ela não pode morrer de forma vergonhosa. Ela é a princesa de Rosenberg, então sua morte deve ser graciosa. Suas palavras a enlouquecem, mas ela morde seus lábios para parar de falar. Os criados prepararam uma refeição. Annette quer que o homem vá embora, mas ele se recusa. De repente ela fica furiosa e grita com ele. Ela pergunta o que ele faria se ela se recusasse a comer. Einar fica chocado e se pergunta por que ela está tão chateada. Ele acha que é apenas por causa da medicação e até a repreende por não falar como uma senhora. A garota está irritada. O homem parece saber muito sobre ela. Ele deve ter investigado ela apenas para ganhar seu coração. Mas tudo mudou. A nossa heroína lembra-lhe que ela não é mais seu amante. Neste momento, ela não é nada. O homem fica impressionado com suas palavras. Ele sabe que ela tem razão. Seu nobre nascimento é inútil agora, e até mesmo seus entes queridos estão todos mortos. No entanto, ela parece tão nobre e bonita quanto o dia em que a viu pela primeira vez. Essas memórias apenas o tornam miserável. Ele descarta sua raiva sobre ela e a obriga a comer. A menina brinca com sua comida enquanto o homem a observa. De repente, ele percebe o pano que ela estava costurando. Por algum motivo. Ele parece realmente feio. Lembra-se de como a costura dela era bonita no passado. Então, por que ele de repente parece? Annette finalmente fala. Ela quer viajar para uma cidade diferente sozinha. Como era de esperar, o homem recusa. A menina não se surpreende. Ela sabia que ele recusaria. Ela ainda não come, e o homem finalmente concorda em ir embora. Mas ele a avisa. Se ela recusar sua refeição mais uma vez, ele vai trancá-la em um hospital psiquiátrico. Ele sai, e assim ele não vê o hospital. Einar ainda está preocupado e chama o médico de Annette. Pergunta sobre a droga que encontrou no quarto da menina, e o homem diz que é apenas um comprimido para dormir. Einar descobriu o plano da garota. Ela provavelmente ia fazer uma overdose e acabar com a vida. Ele não acredita que ela tivesse essa coragem. Ele até pensa que ela está apenas tentando chamar a atenção. Ele a despreza, pensando que ela não sabe o que é sofrimento. Ela é uma mulher fraca que se sente mal. Ele se lembra do passado e de como ela elogiaria sua beleza. Naquela época. Ele achava que ela era a mulher mais bonita do mundo. Agora. Ele só quer que ela esteja desesperada. Ele espera que sua vida seja infeliz, assim como sua vida foi destruída. O homem tira sua camisa. E vemos que seu corpo está coberto de cicatrizes. Porque ele teve uma vida escura. Ele quer que Annette também esteja na escuridão. Ele quer ver sua vida se desmoronar. O dia acaba de começar, mas Annette já está cansada. Ela pensa no passado com Einar. Ela estava ansiosa para mudar a ideia do homem, e decidiu passar a noite com ele. Ela pensou que as coisas iriam mudar se tivessem um filho junto. O homem não a rejeitou, mas nunca mostrou seu amor. Ele se recusou a revelar seu corpo e ia embora depois de dormir com ela. Annette seria deixada sozinha em seu quarto frio. Ainda assim, ela continuou, esperando que ele mudasse de ideias. Mas ele nunca o fez. Ela se perguntou por que ele nunca a rejeitou. A garota está realmente cansada, e deseja que sua vida acabasse assim. Como se o dia da nossa heroína não pudesse piorar. O novo amante de seu marido aparece. Lady Annette pede para falar com Annette. A menina não se importa e diz à mulher para fazer o que ela quer. Annette sempre quis conhecer a menina e finalmente teve a oportunidade. Todos sabem que Annette não pode sair da mansão. Os jornais estão cheios de notícias sobre ela, fazendo com que Annette se pergunte que tipo de pessoa ela é. Annette sabe que a mulher realmente não se importa com ela. Está cansada das conversas aleatórias e diz à mulher que diga o que pensa. Na verdade, Annette está aqui porque descobriu que Einar se recusou a se divorciar. Ela realmente não gosta muito da nossa heroína. Sempre que se lembra do que o pai e a filha fizeram, ela se sente repugnada. Ela acredita que Annette não merece estar ao lado de Einar. Hoje, ela quer forçar a menina a se divorciar. Nossa heroína não está interessada. Ela aconselha Annette a falar com seu marido em vez disso. Ela está sendo simpática. Mas a mulher começa a ameaçá-la. Ela promete usar todo o seu poder para se certificar de que Einar se divorcie da nossa menina. Annette é repugnante com o comportamento da mulher. Afinal, a razão pela qual a reputação da nossa heroína é tão ruim é porque Annette estava a incriminá-la. A menina achou que era injusto no início. Porque ela sempre culparia por tudo, mesmo quando ela era inocente. Ela sabe que não é inocente, mas a mulher fez as coisas piorar deliberadamente. Ainda assim, a garota não a culpa. Passaram 3 anos, então ela aceitou seu destino. Agora ela até respeita a causa deles. Ela diz a Annette que não tem controle sobre o divórcio. Parece que nossa garota tem um visitante chamado Ansgar. A garota fica surpresa ao ouvir esse nome, especialmente quando vê o homem. Ele parece muito bonito. A família Setter era amiga próxima dos Rosenberg. Ansgar era o segundo filho da família. Annette é realmente bonita. Os dois haviam crescido juntos e mais tarde, o homem lhe fez um pedido de casamento, mas ela recusou. O menino ficou desapontado e viajou para o estrangeiro para estudar.
Os dois amigos perderam contato depois disso. Durante a Revolução, sua família também foi destruída, mas Ansgar conseguiu escapar desde que estava no exterior. Agora ele a abraça. Ele parece preocupado quando percebe o quão magra ela é, mas ela ainda é a mulher mais bonita em seus olhos. Enviou-lhe muitas cartas, mas nunca recebeu uma resposta. Ele estava preocupado e decidiu visitar. A garota ficou surpresa e se perguntou se ele as enviou para a mansão Rosenberg. Ela secretamente se pergunta por que o homem está aqui, agora mesmo. As pessoas não gostam de nobres, e ela se tornou o alvo número 1. Ela acredita que não tem valor para Ansgar. O homem parece surpreso quando ela diz que ela nunca recebeu suas cartas. Ele se assegurou de enviá-las para a mansão de Einir. Annette afirma que elas podem ter se perdido, mas ela tem certeza de que seu chato marido as levou. Ela pergunta se ele voltou para a Padania, e o homem diz que ele está aqui apenas para uma breve visita. Na verdade, ele veio vê-la e disse-lhe que agora é embaixador da França. Após a Revolução, os restantes nobres fugiram para o país. Annette fica impressionada e elogia o homem. Mas Ansgar não está feliz. Se tudo não tivesse mudado, ele teria tido uma vida melhor. Suas palavras perturbaram a menina e ela ficou surpresa quando ele disse que ele se casou e se divorciou no ano passado. Ele explicou que ele fez isso apenas para obter a cidadania e finalmente lhe disse por que ele veio aqui. Ele sabe como a sua vida em Padania tem sido difícil. Os meios de comunicação a retratam como a vilã, e até mesmo seu próprio marido se recusa a ajudá-la. Ele acha que ela deve sair deste casamento. Annette não esperava que ele dissesse isso. A criada ainda está lá, e ela sabe que tudo seria relatado a Einir. Mas ela não se importa mais. Ela diz a Ansgar que ela também quer um divórcio, mas as coisas estão muito problemáticas. O homem entende mal e acha que é porque ela não tem para onde ir bem. Ele não está errado. Annette se pergunta se este homem está aqui para zombá-la. Ela está errada porque ele está aqui para salvá-la. Ele quer que ela venha com ele para a França. Annette está chocada. O homem explica que ele ainda tem sentimentos por ela. Se ela se casar com ele, ela pode se tornar cidadã da França. Tudo que ela tem a fazer é aceitar sua oferta e ele vai fazê-la feliz. Tudo estaria bem se ele nunca tivesse dito essas últimas palavras. Ela diz a Ansgar que seu marido não vai deixá-la ir. O homem não entende e sugere que ela se divorcie. Então, Einir será apenas um estranho para ela. Ele lembra-lhe que a situação dela é ruim. Neste momento, ele é sua única esperança. A garota está confusa e pede mais tempo para pensar. Tudo é muito súbito. O homem está envergonhado. Ele estava planejando este momento há tanto tempo, e ficou exagerado. Ele pede desculpas e concorda em dar-lhe tempo para pensar. Ele dá-lhe seu cartão de visita e até mesmo o endereço de seu hotel. Ele diz que ela pode visitá-lo a qualquer momento. Annette fica surpresa. Ela pensou que o homem mudaria, mas ele ainda é o mesmo garoto que ela conhecia. Vendo lembra-lhe de sua infância inocente. Na época, eles realmente não sabiam nada. O homem lembra-lhe de contatá-lo e Annette concorda. Assim que ele sai, ela começa a pensar. Ela se pergunta por que ele veio buscá-lo. Ela pensa nos nobres abandonados e de repente lembra-se que seu pai era sobrinho do rei. Após a Revolução, todas as famílias que apoiavam a monarquia foram destruídas. Einir era o comandante em chefe e garantiu que a paz fosse restaurada na Padania. Todos o elogiaram, chamando de seu herói. Ele assumiu a Padania. Então, se os nobres abandonados quiserem lutar, precisam de ajuda de fora. Annette entende agora. Mas é isso que ela precisa agora. É a única maneira de escapar de Einir. Naquela noite, o casal está cenando, mas Annette se recusa a comer. Ele ouviu falar da sua reunião com Ansgar e exige saber sobre o que eles falaram. O apetite da nossa pobre menina está arruinado. Ela tem certeza de que a empregada já lhe contou tudo, mas ele insiste que ela lhe contou sozinha. Ela não esconde nada. Ansgar diz que quer que ela se divorcie dele. O homem quer levá-la de volta à França. Nosso protagonista masculino é ciumento. Ele acha que ela está pedindo um divórcio porque quer se casar com Ansgar. Annette chama-lhe ridículo. Esta é a primeira vez que ela encontra o homem em ano, mas seu marido recusa. Ele acha que ela pode ter estado conversando secretamente com Ansgar. Suas palavras lhe lembram as cartas, e ela lhe pergunta sobre isso. Einir está tão nervoso, suas mãos começam a tremer. Ele se recusa a responder a sua pergunta e diz que ela nunca escapará deste lugar. Annette está frustrada. Ansgar poderia fazê-la feliz, mas Einir nunca a deixará ir. Ela acha que o homem está tentando puni-la usando esse casamento. Mas a garota não tem planos de sair. No passado, ela teria aceitado felizmente a sugestão de Ansgar, mas agora ela mudou. Ela sabe que os nobres só a veem como uma ferramenta. Eles só precisam de seu sangue real. Mas nossa garota acabou sendo um peão. Ela também está preocupada com o estranho comportamento de Einir. Todos os amigos dele querem que ele se divorcie dela. Ela também quer ir embora, mas o homem continua recusando. O que ele está planejando? No dia seguinte, nossa heroína prepara uma mala e decide ir em uma viagem. É claro que ela mentiu aos guardas e disse que ia à igreja, mas eles recusaram-se a deixá-la ir embora. Ela teve que levar um assistente ou pedir permissão a Einir. A garota disse que não queria incomodá-lo. O guarda tentou falar, mas ela gritou com ele.
Ele ficou assustado e a deixou ir. A viagem começa, e Annette conhece uma velha fofoca que tem estado suspirando tanto que a mulher se preocupa e pergunta o que está errado. A nossa menina diz que está bem e explica que vai para a praia. A mulher está curiosa e se pergunta onde está seu parceiro. Nossa heroína revela que está casada, mas seu marido é um sacana. Ela planeja divorciá-lo muito em breve. A velhota não acha que seja um grande problema. Quando Annette diz que não tem filho, a mulher a encoraja. É normal que as pessoas se divorciem hoje em dia, e nossa menina ainda é jovem. A velhota realmente gosta de fofocar. Desta vez, ela pergunta por que Annette é tão triste. A nossa heroína diz à senhora que o seu marido e todos os seus amigos a odeiam. Mesmo que a sua vida acabe, eles não se importariam. Ela está cansada de uma vida como essa. A senhora sente simpatia por ela, mas diz-lhe para não se preocupar. Tudo o que ela precisa fazer é se concentrar nas pessoas que a amam. A nossa menina sabe que tem razão. Não pode esperar que todos a amem, mas está cansada de que todos a odeiem. E pior ainda, as pessoas que a amam desapareceram. Tudo é familiar e a faz feliz. Ela não vem aqui há muito tempo. Depois de se casar, ela estava trancada na mansão. Ela admira o lugar e de repente vê um homem pintando. Ela fica curiosa e decide ir. Ela quer comprar um quadro, mas o homem se recusa. Em vez disso, ele quer desenhá-lo. Nossa heroína está nervosa. Ela se pergunta se ela quer. Ele deve tirar o chapéu, mas teme que as pessoas possam reconhecê-la. O homem percebe sua luta e lhe diz para deixá-lo. Mas nossa garota decide ser corajosa e o tira. O homem não tem reação. Ela não sabe se ele realmente não a reconhece ou está apenas fingindo, mas isso a faz feliz. O homem começa a desenhar, mas há um enorme problema. Seu cliente não sabe sorrir. Annette tenta sorrir, mas parece muito estranho. O homem está frustrado e mostra-lhe como ela se vê. Seu rosto é realmente engraçado e faz ela rir. O sorriso da nossa menina é tão bonito. O homem diz-lhe para continuar sorrindo enquanto desenha. O quadro está concluído e Annette parece incrível, mas ela se recusa a aceitá-lo e diz que vai comprar outro. O homem mostra-lhe outro quadro e até oferece reduzir o preço. Nossa menina está se divertindo muito, mas o próprio diabo chega. Eimer está aqui. Annette deixa sua bolsa e sapatos na areia enquanto joga no mar. Ela parece estar se divertindo e pegar algumas conchas. De repente, a menina para de se mover e olha para o oceano. No momento seguinte, ela corre para o fundo da água. Felizmente, parou antes de chegar longe demais. Alguém a agarra e a arrasta para trás. Annette fica impressionada quando olha para cima e vê o rosto aterrorizado de Eimer. Há algumas horas, nossa heroína pensou que tinha escapado, mas assim que saiu, os guardas informaram Eimer. O homem fica furioso quando ouve que ela vai para a estação de trem. Ele perseguia-a e ordena que todos os pontos de controle sejam fechados e revistados. Se ela tentar escapar, ele vai encontrá-la. E assim, o homem começa seu novo trabalho de assediar sua esposa. Ele continua observando-a, mas ela parece tão calma. Não parece que ela esteja tentando escapar. Ele se pergunta por que ela saiu da mansão e de repente tem um pensamento assustador. E se ela é? Ele quer arrastá-la de volta à mansão, mas no final decide segui-la. Ele embarca no mesmo comboio e não se surpreende que ela esteja em terceira classe. Afinal, ela não tem dinheiro. Ele ouve sua conversa com a velhota. Ele não se sente envergonhado quando Annette diz que seu marido e seus amigos não gostam dela. Ele até pensa que ela tem razão. Mesmo que sua vida acabe, ele não se importaria. E ainda assim, o pensamento de sua esposa morrendo deixa com raiva. A velhota encoraja a garota a se concentrar em seus entes queridos. Agora, Eimer realmente sente vontade de rir. Mesmo que eles não se amem, ele vai mantê-la presa ao seu lado para sempre. O homem continua seu trabalho de perseguidor e a segue até a praia. Ele assiste a ela brincar felizmente. Também pensa que está se comportando como um estranho. Está prestes a sair quando vê a garota sorrindo. Eimer ficou surpreso com sua beleza. Ele não se lembra da última vez que sua esposa sorriu. Naquela época, seus momentos mais felizes pareciam ter sido passados com ele. O homem está irritado porque continua pensando no passado. Seu plano é agarrar Annette e arrastá-la de volta para a mansão imediatamente. Ele tenta convencer a si mesmo de que odeia vê-la feliz. Ele acha que ela não deve ter um minuto de liberdade ou felicidade. Se ela tentar escapar novamente, ele vai trancá-la. O homem continua dizendo que vai fazer isto e aquilo, mas observando seu sorriso, ele não pode nem dar um passo. De volta ao presente. Eimer tira Annette do mar. A mulher não se surpreende ao vê-lo. Ela até pensou que ele apareceria mais cedo. O homem está irritado com seu comportamento e ordena que ela faça as malas. No entanto, nossa heroína não está usando seus sapatos e acaba ferindo seus pés. O homem está frustrado, mas ainda a carrega como uma princesa. Exceto que Annette não quer. Ela continua dizendo-lhe para deixá-la para baixo e insiste que ela. O homem a ignora e dirige-se para um hotel. Reserva um quarto e leva-a para o banheiro. Ele sai, e Annette finalmente percebe o quão profunda é a ferida. Depois que ela lava-se, vê o homem esperando por ela no quarto, forçando-a a sentar-se enquanto ele trata seus ferimentos. Nossa menina sente-se envergonhada.
Os nobres da Padania não devem mostrar seus pés a ninguém. Podemos pensar que está tudo bem, já que Einer é seu marido, mas eles nunca se viram desnudos antes. Seu rosto é tão vermelho. Einer percebe. Agora que terminou de tratá-la, ele começa a questioná-la. Ele quer saber o que ela estava pensando. O que é tão importante neste lugar? Por que ela mentiu ao seu empregado apenas para vir aqui? Pior ainda, por que ela foi nadar no mar à noite? Annette mente diz que só queria ver o oceano, mas o homem não acredita nela. No início, ele pensou que ela estava se encontrando secretamente com Osgar, mas seu comportamento na praia foi muito estranho. A menina sente-se culpada e olha para longe. Ela afirma que estava apenas tentando molhar os pés. Ele conhece Annette há muito tempo e ela tem medo de muitas coisas. Até mesmo coisas simples como lugares escuros ou medo de água. Ele odeia o quão despreocupada ela é. Ela saiu sozinha e não estava preocupada que algo poderia acontecer com ela. Ela deixou sua mala na praia e não pensou que alguém poderia roubá-la. Havia muitos lugares para guardar as suas coisas, mas ela escolheu ser descuidada. A garota não é incomodada e isso faz com que ele se enfureça. Ele odeia a forma como ela age quando coisas como essa acontecem. O mundo mudou, mas ela escolhe permanecer a mesma. Ela ainda é aquela nobreza repugnante. Ele a acha muito irritante. As palavras de Einer são muito dolorosas. Annette se pergunta por quanto tempo ele a tem odiado. Talvez ele não goste dela desde o primeiro encontro deles. Pensando nisso agora, o homem deve ter pensado que ela era muito tola. Einer ficou chocado ao ouvir isso, mas Annette sorriu. Ela deve ter sido uma piada para ele. A mulher que ele detestava e pretendia amar tinha realmente se apaixonado por ele. Ela até confessou seu sentimento. O homem deve ter pensado que ela era apenas um palhaço. Ela se lembra do que disse há 3 anos. Mesmo que o reino caísse e seus pais morressem, ela nunca deixou de amá-lo. Ele não sabe quanto tempo Annette esperou. Ela sempre acreditou que ele iria amá-la novamente. Sempre que ela estava quebrada, ela se levantava e continuava esperando. Mas a garota está cansada. Quanto tempo ela tem que aguentar? Einer parece desesperado quando pergunta se ela ainda o ama. Mas nossa heroína realmente não sabe. Não importa mais. Seu amor sempre foi inútil para ele. Então nada mudará. Ela faz um voto. Tudo acabará aqui. Nossa menina acabou de tomar banho. Mas quando sai, vê as bagagens de Einer. Fica horrorizada e se pergunta se o homem está hospedado em seu quarto. Seu marido é suspeito e acha que ela está tentando fugir. Até mesmo corre para fechar a porta. E a adverte para não pensar em sair. Se ela tentar fugir, ela será apanhada e arrastada de volta. Annette é forçada a ir para a cama. Ela realmente tem que admirar Einer. Mesmo que ele se apresse aqui, ele ainda trouxe seus documentos. A garota está confusa pelo comportamento do homem. Por que ele veio encontrá-la e por que ele estava tão zangado? Ela está convencida de que ele só quer atrapalhá-la ao seu lado para sempre. Ela realmente não pode entendê-lo. Einer terminou seu trabalho e se aproxima da cama. Mas assim que ele se aproxima, Annette se senta e pergunta por que ela ainda está acordada. A garota diz que não consegue dormir, decide tomar suas drogas, mas o homem a impede, arrebatando as drogas e avisando-a para parar de tomar as pílulas. A garota está irritada e diz que não é culpa dela. O homem grita para ela parar, tem medo de que ela se torne viciada. Nossa heroína foi repreendida e está sentada na cama sozinha. O homem continua a tratá-la como se ela fosse irritante. Ela lembra-se de um tempo em que ele se importava com ela. Cada vez que eles discutiam, ele primeiro se desculpava com ela, abraçava-a e beijava-a. E só agora ela percebe que ele estava apenas fingindo amá-la. Ele só queria se tornar o assistente mais próximo de seu pai. A menina sabe que suas ações passadas são inúteis, mas ela continua pensando nisso. Ela é interrompida quando o homem aparece e lhe oferece uma xícara de chá. Ele diz que vai ajudá-la a dormir. Agora nossa menina está novamente confusa. Einer insiste em pesquisar sua bolsa. Ele está alarmado quando vê que está cheio de drogas. Ele lhe pergunta sobre eles e ela diz que são para dor de cabeça e digestão. Ela diz-lhe que o médico acha que ela é muito sensível. Einer está irritado, mas não diz nada. Ele continua procurando em sua bolsa e encontra o cartão que Ansgar lhe deu. O homem fica com ciúmes e rapidamente o esconde em seu casaco. Annette não sabe o que ele está fazendo. Ela se pergunta se há festas de restauração em Franche, mas Einer fica zangado. Ele acha que ela está perguntando por que ela quer fugir com Ansgar e se juntar a um. Nossa garota é realmente inocente. Ela explica que não está pensando nisso. Ela diz que não tem nada a esconder e promete não sair com Ansgar. Einer não se importa e diz que ele não está impressionado. A garota lembra-lhe o seu voto de fazer um mundo melhor. Na verdade, ela não entende. As pessoas dizem que o mundo se tornou um lugar melhor, mas para ela é uma prisão cruel. O homem acha que ela tem pena dele e fica irritado. Ele grita com ela, mas imediatamente se sente culpado. Diz-lhe para não se preocupar, já que ele está bem. A garota parece triste. Diz que não vai seguir Ansgar e não se importa se ele acredita nela. Ela recusa-se a beber mais chá e decide ir para a cama. A nossa heroína finalmente está dormindo,
Mas agora é a vez de Einer ficar acordado. Ele continua observando-a. Annette está dormindo e não tem ideia de que um grande pervertido está observando-a. Einer tenta tocá-lo, mas se detém. Ele se pergunta o que está errado com ele. Por que não reservou outro quarto? Ele lembra-se de como a garota correu para o mar e se força a parar de pensar nela. Nosso protagonista masculino não consegue dormir e decide se tornar um detetive. Ele se esgueita para as roupas de Annette e pesquisa os bolsos. Ele tinha notado que ela estava pegando algo, mas tudo que ele encontra são algumas conchas marinhas. Ele fica irritado e se pergunta por que ela está coletando esse lixo. Ele o joga no lixo. O homem fica frustrado e decide sair para fumar. Ele imediatamente se sente muito melhor. Ele teve que parar de fumar depois de conhecer Annette. Se quisesse fumar, tinha que se esconder em um canto, apenas para enganá-lo. Mas agora que o ato acabou, ele pode parar de fingir. No entanto, ele ainda se sente frustrado. Não importa o quanto ele tente arrastá-la para baixo e arruiná-la, sua presença ainda o afeta. Ele sabe que ela ainda controla seu lado vulnerável e isso torna realmente miserável. O homem volta ao quarto e vê essas conchas novamente. Lembra-se da garota dizendo que seu coração é inútil, mas Einer sabe que não é. Ele sabe como ela se sente. Ela deve estar em desespero e dor porque ele não a ama. Annette olha para a lista de doações de Padania e toma uma decisão. Ela vai vender suas joias. O motorista oferece levá-la a uma joalheria, mas a loja está escondida em um beco. Para chegar lá, eles terão que caminhar. A nossa heroína concorda, mas ela vai desejar que não. Annette chega à loja e mostra ao homem as joias que ela quer vender. Einer sabia que a garota adorava coisas bonitas, e sempre que iam a um encontro, ele preparava um presente para ela, mas nunca se importava se fosse caro. Ela sempre ficou surpreendida com seus dons e até mesmo repreendia, porque seu quarto estava cheio de sua presença e o homem sempre dizia que seu plano era dar-lhe todas as coisas bonitas que ela gostava, pois na época sua vida com Einer era muito bonita. Mas depois da Revolução, todos os bens da sua família foram confiscados, até mesmo suas propriedades pessoais foram roubadas. Tudo que ela deixou são essas joias, e ela está pronta para se livrar delas. O proprietário da loja calcula o preço. Annette está prestes a sair, mas decide vender o seu anel de casamento também. O homem o examina. Quando diz o preço, nossa heroína fica chocada. É tão caro que até o proprietário da loja se recusa a aceitá-lo. O dinheiro dos outros itens que ela vendeu é suficiente para alimentar uma pessoa por vários anos, mas o anel é 3 vezes o preço. Mesmo quando ela era a única filha de Rosenberg, ela nunca teve algo tão caro. Einer deve ter pensado que apenas um anel caro seria o suficiente para satisfazê-la, pois ela era uma mulher estúpida e vaga, que não sabia nada sobre o mundo, e que só se importava em desfrutar de tudo o que queria. No caminho, ela vê um homem estranho olhando para ela. Nossa heroína não sabe, mas o homem está tirando uma arma. Ela sente que algo está errado porque o menino continua olhando para ela. Seus olhos parecem realmente assustadores. De repente, o homem tira a arma e atira nela. Annette está em choque e não se afasta. Seu guarda-costas aparece e a protege. Mas é tarde demais. A garota está sangrando, mas mesmo naquele momento, ela pensa em Einer. Dizem que ele foi baleado 3 vezes. Ela se pergunta se ele também sofreu com essa dor. Parece que seu corpo está sendo rasgado em pedaços. Ela lembra-se dos olhos do menino. Estava cheio de ódio. Nossa heroína está com tanta dor. Ela deseja que o menino lhe disparasse na cabeça. Einer está trabalhando quando recebe a chamada que muda tudo. Annette foi baleada e agora está inconsciente. A pessoa diz que está no hospital. Luther. Nosso líder masculino abandona o seu trabalho e sai correndo do escritório. Ele parece estar prestes a chorar. Dentro do carro, ele continua a fumar e tenta acalmar-se, mas só vê o belo rosto de Annette. O homem chega ao hospital, parecendo preocupado. A enfermeira o leva ao quarto de Annette. Ele abre a porta e vê que ela ainda está inconsciente. Seu médico chega e conta a Einer sobre sua condição. Diz que a ferida de bala não foi grave e que ela vai se recuperar em breve. Mas tem notícias terríveis para o homem. O bebê ainda estava nos estágios iniciais, mas por causa deste incidente, ela teve um aborto espontâneo. Einer está em choque. Ele continua tremendo e pede ao médico para repetir. Ele ainda não pode acreditar que Annette estava grávida. O médico tem mais notícias horríveis para ele. O corpo de nossa heroína sempre foi fraco. Se esse bebê nascesse, teria sido seu único filho. Mas por causa deste incidente, o bebê desapareceu. Agora nossa menina nunca mais terá um filho. Einer está lutando. Ele se lembra da última vez que dormiu com Annette. Ela sempre quis ter uma relação íntima com ele. Ele zombou dela cada vez, pensando que ela estava delirando. Ela provavelmente pensou que ter um filho os aproximaria. Mas durante os 4 anos de casamento, ela nunca engravidou. O médico disse que seu corpo era muito fraco. Einer pensou que ela era estéril e nunca esperou que ela engravidasse. O médico diz que Annette vai acordar em breve. Então,
Eles terão que se livrar do bebê. Ener implora o homem para esconder as informações do público. Lembra-se de sua esposa ter estado doente recentemente. O médico diz que pode estar relacionado com a gravidez. Annette se queixou de dores de cabeça e insônia, então todos pensaram que ela estava doente. Enquanto isso, a menina estava grávida. Einer está furioso. Agora ele se pergunta se os medicamentos que ela tomou afetaram o bebê. O médico concorda em mudar sua medicação e deixa o casal no quarto, achando que os rumores são verdadeiros. O rei é realmente assustador. O homem também está confuso. Os rumores dizem que o relacionamento do casal é ruim, mas isso não parece ser verdade. Um rápido flashback para 3 meses atrás. Mais uma vez, Annette visita Einer e quer ter uma relação íntima com ele. Ela tem medo de que o homem possa rejeitá-la. E se ele não gostar dela? Ele pode recusar-se a abraçá-la e até mesmo expulsá-la do quarto. Ela espera que ele não a expulse porque ela precisa sentir seu toque. O homem aceita e eles passam a noite juntos. Mas quando termina, ele mais uma vez a deixa para trás para se afogar em sua miséria. Annette acorda e encontra-se em um lugar estranho, ainda pior, com dores de estômago, e de repente percebe Einer de pé ao seu lado. Quando vê o rosto dele, fica atordoada. O homem parece aterrorizado. O médico chega e a nossa heroína é informada das más notícias. A menina está em choque. Ela estava convencida de que ela era o problema. Ela pensou que estava exagerando, mas nunca soube que estava finalmente grávida. E agora o bebê dela foi embora. Einer se aproxima e diz que escondeu a notícia. Prometeu lidar com tudo sozinho e implorou para que ela não se preocupe, dizendo que o culpado foi apanhado. Não sabem por que o menino a atacou, mas ele foi preso. O público não deveria possuir armas, pois o menino machucou uma mulher grávida. Ele será acusado de homicídio. Mas nossa menina não se preocupa com isso. Ela pergunta quantos anos tinha a criança. Einer diz que o bebê tinha 11 semanas e nossa heroína está com o coração partido. Ela realmente engravidou naquela noite. Vendo-a com tanta dor, nosso protagonista masculino tenta animá-lo. Mas ele faz a pior sugestão de sempre e diz que ela pode simplesmente adotar uma criança. Annette acha que ela pode ter ouvido mal dele, mas o homem repete-se novamente. Ele quer que ela adopte uma criança. Nossa garota recusa. Ela se pergunta por que Einer trouxe esse tópico quando ele nunca quis uma criança com ela. Ela até pensa que é melhor que o bebê se tenha ido. O homem fica horrorizado com suas palavras e lhe pede para explicar. A razão da garota é simples. A criança teria sido infeliz. Ele não teria amor e ficaria sempre amaldiçoado por sua má reputação. A criança pode até ter alguma doença por causa de todas as drogas que ela tomou. Ela acha que Einer deveria ser feliz, mas o homem parece muito chateado. Ele diz-lhe que isso não é o que ele queria. Ele não gosta de ter filho. Ele simplesmente nunca pensou nisso. Ele repete o que o médico disse. Será difícil para Annette engravidar novamente. Durante os próximos 4 anos, eles nunca terão um filho. A menina não parece incomodada e até pensa que o homem deveria ser feliz. Ter um filho com ela pode arruinar sua reputação. Einer sabe que ela está certa. Annette é a mulher que ele mais odeia, então ele nunca amaria seu filho. O aborto espontâneo é uma bênção para ele e para todos os seus apoiadores. Então, por que ele ainda está preocupado com a mulher? A garota está cansada e diz-lhe para sair, mas quando ele sai, ela começa a chorar. Não sabe se é egoísta ou solitária, mas realmente esperava um filho. Sabe que o bebê teria sofrido se tivesse nascido. Ela acha que é melhor que o bebê desapareça, mas por que ainda se sente vazia? Nossa heroína está ficando melhor e em breve sairá do hospital. Einer continua perguntando sobre os medicamentos que ela tomou. O médico revela que eles são prejudiciais para uma mulher grávida. Ele fica surpreso que seu ex-médico lhe tenha dado esses medicamentos sem verificar se ela estava grávida. Annette pensa naquele médico desagradável. Ele nem sequer se importou quando ela parou seu período. O médico diz que lhe dará outro medicamento. Mas a garota não se importa. Ela já está acostumada a tomar drogas. Einer leva a garota de volta ao quarto dela. Ele fica furioso e diz para ela mudar de médico. Annette não está incomodada e não se importa mais. O homem está chateado porque o médico nunca percebeu sua gravidez. Ele continua falando sobre isso, o que frustra a garota. Ela grita com ele, perguntando por que ele finge que se importa. Ela diz que ele pode mudar seu médico se quiser, pois ele está acostumado a controlar sua vida. Einer tenta pedir desculpas, mas ele faz parecer que não é seu problema. A garota está realmente cansada. Neste momento, ela não sente nada por este homem. Seu amor por ele foi um desperdício. Ela insiste em sair do hospital em breve. O homem recusa, dizendo que ela ainda é fraca. Ele sugere que ela comece a terapia, mas Annette rejeita sua ideia. Ele não quer irritá-la e concorda. De repente, nosso protagonista masculino parece chocado. Ele tem notado que Annette não está usando seu anel. Ele lhe pergunta sobre isso, mas a garota não se preocupa. Ela diz ousadamente que tirou e diz que não tem sentido. Einer ainda está usando seu anel e rapidamente esconde sua mão. Ele fica envergonhado e foge do quarto. Nosso casal tentou manter o aborto em segredo, mas o rumor ainda se espalha. Naquela noite, um grupo de repórteres se reuniu em frente ao quarto de Annette.
No passado, Ener assistia a eles a prejudicá-la e fingia não perceber. Ela se perguntava se as coisas haviam mudado agora. Ener chega. Ele fez suas malas, e eles estão prontos para partir. Eles saem para fora e são cercados pelos repórteres. Ele adverte para não dizer nada, mas é realmente difícil. Os repórteres continuam a interrogá-la. Eles fazem parecer que tudo é culpa dela. Nossa menina está desesperada até ouvir um som estranho. Parece que alguém a está chamando. Vê uma mulher atrás da multidão. Diz que quer falar com ela e diz ser o irmão do suspeito. Annette é parada fora do hospital pela irmã do suspeito. E fica surpresa e se pergunta por que a mulher está procurando por ela. Os repórteres ouvem isso e ficam entusiasmados. Mas a mulher se recusa. Ela só quer falar com Annette. Ela tem tentado entrar em contato com ela e decide visitá-la hoje. Nossa heroína é curiosa. Mas Ener afasta a mulher e empurra Annette para dentro do carro. A senhora não desiste e diz que vai esperar a carta da nossa menina. O casal volta para casa. Annette continua pensando na mulher, e por algum motivo, ela parece familiar. Ela tem certeza de que a viu antes, mas não sabe onde. Ela não sabe se ofendeu a senhora no passado. Ela não se lembra de nada. Nossa menina está desesperada. Ela não sabe mais o que é verdadeiro ou falso. Ela acha que está se enlouquecendo. Ener percebe que ela parece assustada e lhe pergunta sobre isso. A garota admite que ainda está pensando na mulher. Ela quer saber por que a senhora está procurando por ela. Ener lhe diz para não se preocupar. Ele acredita que a senhora quer implorar pela vida de seu irmão. A nossa menina tem certeza de que não é essa a razão. A senhora menciona algumas cartas. E Annette lhe pergunta sobre isso. Ener, o ladrão de cartas, parece culpado. Ele admite que a senhora enviou muitas cartas, mas ele se recusou a entregá-las. Ele não queria perturbá-la, já que ela é vítima. A garota está irritada com seu comportamento. O homem sempre toma decisões por ela. Ele também roubou as cartas de Ansgar. Ela se recusa a discutir e diz que quer conhecer a senhora. O homem fica surpreso porque ela deixa de perguntar sobre as cartas. Nossa garota não se importa mais e diz que é tudo passado. O homem parece chateado quando vê que ela realmente não está preocupada. Seu comportamento confunde Annette. Ele continua a agir como se eles tivessem um futuro juntos, mas ela não está mais interessada. Ela lhe diz o que ela quer. Como ele roubou suas cartas, ele tem que encontrar uma maneira de entrar em contato com a mulher. O homem concorda, mas insiste que ela vai com alguns guardas. Passam alguns dias e Annette finalmente recebe um relatório sobre a senhora. Ela se chama Catherine Groh e há 6 meses casada. Ela vende frutas na Western Road com seu marido. Nossa menina lê o relatório, mas ainda não tem ideia de quem é a mulher. Ela não sabe por que Catherine está interessada nela. Ela tem 2 opções. Ela pode entrar em contato com a mulher ou simplesmente ignorar tudo. Annette olha pela janela e pega seu marido com seu amante. Os dois estão dando um passeio. Ener sorri para a garota enquanto ela vermelha e parece tímida. Eles realmente parecem um casal. Nossa heroína está irritada com esta cena. O homem disse que rejeitou a proposta, mas não parece ser assim. Ela tenta acreditar que ele não estava mentindo. Mas como ela pode confiar nele? Agora ela não tem ideia de quem é o verdadeiro Ener. Ela volta a olhar para fora e, desta vez, o homem está olhando para ela. Ele rapidamente se afasta e volta para Annette. Nossa heroína está chateada e sai da sala. Ela não tem ideia de que o homem está olhando para a janela. Ener está procurando essa figura, mas ela desapareceu. Além dele. Annette percebe e parece irritada. Nossa garota decidiu. Ela vai ver Catherine. Ela chama a mulher, mas ela não está em casa. Deixa uma mensagem para a senhora. Pode visitar a mansão quando quiser. Já informou os guardas da sua visita. E o marido da mulher promete informar sua esposa. Annette não sabe o que acontecerá no futuro, já que a mulher apareceu diante dela. Ela decide escutá-la. Quer saber o que Catherine sente e por que precisa vê-la. Esta é sua única chance de enfrentar seu passado e lembrar de tudo que ela esqueceu. Assim como ele prometeu. Ener muda de médico. O novo médico é uma mulher chamada Mila Laud. Annette se apresenta, mas não sabe qual sobrenome usar. Parece errado usar o nome de Ener. O homem percebe e fica chateado novamente. Mila promete mudar a medicação da menina. Ela quer que Annette comece a terapia. Nossa heroína rejeita sua ideia. Mila tenta convencê-la, até dizendo que as crianças na escola têm um. Annette não é estúpida. Ela pode dizer que algo está errado com sua mente. Às vezes, quando fica muito estressada, começa a duvidar da sua existência. Esquece quem é e tudo se sente como um sonho. Nossa menina está convencida de que está se enlouquecendo. Mas, ainda assim, ela não quer que ninguém saiba. Como ela é tão teimosa, Mila não tem escolha senão concordar. Ainda assim, ela deixa o documento para trás. O médico sai e é a vez de Ener convencer Annette. Ele sabe que os nobres evitam a terapia, mas não quer que sua esposa permaneça presa em sua mente. Ele tenta convencê-la de que esta é apenas uma doença. Com o tratamento certo, ela será curada. Annette não acredita nele. Afinal, ele uma vez ameaçou trancá-la num hospital psiquiátrico. Ener fica irritado e a chama de teimosa. Suas palavras irritam a garota. Ela pergunta se tudo o que ela faz, incluindo pedir o divórcio, é apenas um ato teimoso para ele.
Ele continua a tratá-la como seu subordinado. O homem tem a coragem de parecer ferido. Ele a acusa de pensar mal sobre ele. Ele merece um maltratamento. Mas nossa garota é realmente inocente. Ela sempre o tratou bem. O homem diz-lhe para esquecer e recusa-se a falar. Ordena-lhe que preencha o formulário e sai da sala. Mais uma vez, sua conversa termina em uma briga. Annette está realmente frustrada. Catherine Grotte finalmente chegou. Annette insiste em conhecer a mulher sozinha e adverte Einer para não deixar ninguém entrar. Claro, o homem se recusa e o casal discute novamente. Ela começa a ficar chateada. Por isso Einer segue. Os guardas vão procurar Catherine, mas ele ainda está preocupado. Ele entrega a Annette sua faca para autodefesa. Se o nosso protagonista masculino pudesse ver o futuro, ele jogaria essa faca fora. Mas ele não pode, e Annette sai com a arma. Ela chega ao local de reunião e vê Catherine esperando por ela. As senhoras estão muito nervosas e ficam lá olhando umas para as outras. Eles tentam falar, mas acabam falando ao mesmo tempo. Agora, isso é estranho. Eles finalmente se lembram de que há cadeiras e decidem sentar-se. Catherine está preocupada com a saúde de Annette, e nossa menina diz que está melhor. Ela fica surpresa quando percebe a barriga de Catherine. A mulher está grávida. Não sabemos se Catherine planejou isso, mas sua gravidez lembra a Annette do que perdeu. Ela não quer culpar a mulher, mas seu irmão matou seu bebê. Agora, a mulher aparece grávida e feliz, mas ninguém sequer sabe que Annette perdeu seu filho. A pobre garota está cheia de dor e quer se livrar desses sentimentos desagradáveis. Mas mesmo que fale, nada mudará. O seu bebê desapareceu. Catherine está realmente surpresa. Pensou que Annette seria uma mulher orgulhosa e vaga. Nossa heroína se pergunta por quê. E a mulher lembra-lhe de sua identidade. Ela é a única filha do Marquês de Etrich. Annette não culpa Catherine. No passado, muitas pessoas poderiam ter pensado assim. Ela simplesmente nunca soube. Parece que Catherine está aqui para falar sobre irmãos. Ela pergunta a Annette sobre a dela, e a garota diz que tem algum. Catherine diz que tinha um irmão mais velho e mais novo. Como todos os irmãos e irmãs, eles se disputavam muitas vezes, mas seu relacionamento era bom. Seu irmão mais velho tinha grandes sonhos. Ele terminou a escola e conseguiu um emprego em uma empresa comercial. Trabalhou duro, tentando impressionar seu chefe. Queria uma promoção e fez tudo o que podia para obtê-la, mas falhou sempre. O gerente de sua filial era um nobre e sempre roubava seus projetos. O irmão de Catarina continuou a perseverar até que o nobre promoveu seu próprio filho. O irmão dela não podia suportar a dor e decidiu se juntar ao exército revolucionário. Como o nome sugere, todas as pessoas queriam mudar. Não tinham habilidades especiais nem grandes ideias. Eram apenas pessoas comuns cansadas de sofrer. Annette pode dizer que o que vai acontecer a seguir não é agradável. Ela cobre os ouvidos e se recusa a ouvir. Ela só quer fugir. Mas não há saída para ela. Catherine continua sua história. Ela diz a Annette que não se envolveu. Ela sabia o que seu irmão estava fazendo, mas ele não tinha uma posição especial no exército. Ele estava apenas no fundo. Tudo estava indo bem. Até que a busca pelo exército revolucionário começou. Muitas pessoas foram capturadas, e o irmão de Catarina era um deles. Eles o acusaram de planejar uma guerra civil e alegaram que ele era um espião para o reino inimigo. Bem, ela tem que fazê-lo porque o líder dessa investigação era seu pai, e torturou o irmão de Catherine e, em vez de investigar, condenou o homem à morte imediatamente. O marquês estava correndo para casa para assistir ao concerto de piano de sua filha. A nossa heroína finalmente enfrenta o passado que queria esquecer. Ela se lembra daquele dia. A mansão estava cheia de pessoas e todos a elogiaram. Ela brilhava, afogando-se no amor de todos. Sua mãe queria capturar esse belo momento em uma foto. Seu pai parecia estar discutindo algo com sua assistente. E como eles continuaram a apressá-lo, ele ordenou ao homem que se livrasse de tudo porque ele não queria perder uma foto com sua filha. Mas nossa menina nunca soube. Ela não tinha ideia de que sua felicidade se baseava na dor dos outros. Annette não era uma garota sem coração. Ela sabia que algo estava errado. Mas quando perguntou a seu pai, ele mentiu para ela. Ele disse que alguém estava fazendo uma cena no portão porque eles não podiam aceitar o julgamento. Ele fez parecer que a pessoa cometeu um crime e agora se recusa à punição. Ela voltou para casa, cansada e animada. Não conseguia dormir e dirigiu-se para a varanda, ainda pensando em seu show quando ouviu um barulho alto. Viu uma menina lutando no portão. Alguns guardas tentaram arrastá-la, e naquele momento os olhos das duas senhoras se encontraram. O rosto da menina estava cheio de dor e ela continuava chorando. E nossa heroína ficou chocada com essa cena. Sentia-se forçada a ver o sofrimento da menina, tão distraída que não percebeu que o homem se esgueirava até que a agarrou. Ele pediu desculpas e disse que tinha estado chamando seu nome. Ele quer ver o que ela está olhando. Annette realmente pensou que a garota desobedeceu ao julgamento.
Ela tentou olhar para ela novamente, mas a senhora tinha desaparecido. Nossa menina lembra-se agora do passado. Catherine diz que seu irmão mais velho foi executado na manhã seguinte. Ela não conseguiu fazer um apelo. Nossa heroína está em choque e continua tremendo. Ela não culpa Catarina quando diz que desejava o colapso da família real. Ela finalmente percebe que a menina era ela. Mas Caterine esperou pelo dia em que a família real se desculparia e receberia sua punição. Bem, ela não teve que esperar muito tempo. No dia seguinte, a morte do Marquês foi anunciada. O exército revolucionário invadiu sua casa e atirou nele. Mas a morte do homem foi muito simples. Caterine nunca recebeu suas desculpas. A mulher não está aqui para implorar pela vida de seu irmão mais novo. Ela sabe que ele fez algo terrível e merece ser punido. A única razão pela qual ela veio aqui é para lembrar Annette do passado. Ela quer que a garota saiba como morreu seu irmão mais velho. No entanto, ela não culpa nossa heroína. Afinal, ela nunca soube o que aconteceu. Ela diz à garota que não se sinta culpada. Annette está em choque e não responde. Catherine pede desculpas pelo comportamento de seu irmão, reza pela segurança da menina e se vira para sair. As vozes na cabeça de Annette querem que ela foge, mas ela sabe que está é sua única chance de se arrepender. Houve um som e parou. Ela vê Annette se desculpando com ela. A garota está chorando e dizendo que está arrependida. A mulher fica aliviada porque finalmente recebe seu pedido de desculpas. Annette está desesperada e se culpa. Ela nunca tentou entender nada. Ela viveu em seu mundo perfeito e nunca soube o que os outros estavam sofrendo. Só agora ela entende que eles são todos iguais. Ela conheceu Catherine porque queria enfrentar seu passado e julgar-se a si mesma. Agora ela finalmente entende a verdade. Ela não pode mudar o passado. Iner fica chocado quando Annette lhe apresenta uma petição. Ela quer que David Buckley seja libertado. O homem não entende por que ela quer perdoar seu agressor. Ele acredita que Catherine deve ter lavado seu cérebro. Annette lhe diz que ela pode tomar suas próprias decisões. O homem está chateado. Ele se pergunta se ela está tentando se tornar uma santa. Annette é divertida e ri. Ela diz que nunca pode ser uma. Ela acabou de decidir fazer isso. Einer fica surpreso ao ver sua esposa sorrir novamente. Ele menciona, e a garota fica tímida. Agora as coisas ficam estranhas. Os dois ficam olhando um para o outro até que Annette, de repente, pede desculpa, dizendo-lhe para perdoá-la por tudo, mesmo por coisas que ela nunca soube. Ela sabe que ele a odeia por causa de seu pai, mas essa não é a única razão. Ela pede desculpas pelas razões que ela não sabe. O homem se diverte e lhe diz para não pedir desculpas. Annette está sentada sozinha em seu banheiro pensando em sua vida. Mesmo que ela insista que ela é inocente, ninguém vai acreditar nela. Porque ela nasceu na família errada, todos acreditam que ela é culpada. A menina sabe que não pode continuar a pagar o preço pelo pecado de sua família. Nós vemos nossa heroína deitada na banheira com uma aparência bonita, mas ela parece estar planejando algo perigoso. A garota sabe que Iner quer se vingar dela. Enquanto ela viver, ele vai torná-la uma vida miserável. Ele vai atrapalhá-la neste casamento e vê-la sofrer. Mas ela não pode mais aguentar. Ela está cansada e quebrada. Então ela toma sua decisão e pega a faca que Iner lhe deu. Como a sua existência parece causar dor a todos, ela está pronta para abandonar esta vida. Desde o momento em que Iner lhe deu a faca, ela já tinha um plano. Pela primeira vez, a menina olha para a paz. Einer está em seu escritório. Ele ainda está surpreso que Annette tenha escrito uma carta de perdão. Ele tenta lê-la, mas a letra é muito feia. Ele a compara com as cartas anteriores da menina, e elas parecem claramente diferentes. O homem fica distraído e começa a ler suas cartas passadas. A nossa heroína era realmente uma garota engraçada. Ela diz que é uma carta de desculpas, mas ela o repreende ao longo de tudo. Ela chama de bonitas as joias que ele lhe deu, mas recusa-se a ser subornado por seus presentes. Ela diz que ele tem bom gosto em joias e mulheres. Ela está claramente se elogiando. Ela expressa o seu amor por ele. Cada vez que vê um vestido bonito, ela pensa em seu próximo encontro. Imagina vestir o vestido para vê-lo. É uma carta tão longa, mas ela finalmente chega à parte em que pede desculpas. E mesmo assim, ela faz isso orgulhosamente. Uma carta tão bonita. Até mesmo Einer de coração frio está sorrindo. Ele admite que também pensa nela. Esqueceu-se totalmente de que deveria odiá-la. Essas cartas lembram-lhe os dias felizes que passou com Annette e tenta escondê-lo. Mas, apesar de seu amor ser falso, ele estava realmente feliz. Ele orou para que o futuro cruel nunca chegasse. Nosso protagonista masculino percebe de repente que não odeia mais a menina. Mas é tarde demais. Einer repentinamente se lembra de algo importante. Annette nunca pediu desculpas. Ela está tão orgulhosa que preferiria enviar uma carta em vez de lhe pedir desculpas. E mesmo essas cartas começariam com uma repreensão. Mas essa mulher pediu desculpas hoje. O homem lembra-se de todas as vezes que ela tentou se machucar e começa a entrar em pânico. Ele não quer acreditar, mas a mulher mudou. Nosso protagonista masculino sai da sala. Ele continua a se perguntar quando Annette mudou. Quando ela se tornou essa mulher triste e perdeu o sorriso. Einer vê algumas empregadas e as para. Ele quer saber onde está sua esposa.
Eles lhe dizem que ela estava cansada e decidiu descansar. Ainda assim, o homem se sente desconfortável. Ele tem um pressentimento de que algo está errado. Ele corre para o quarto dela e chama-a, mas ela não atende. O homem abre a porta e busca em todos os lugares. Ele continua chamando seu nome, mas não há resposta. Finalmente, ele dirigiu-se para o banheiro dela e viu uma cena chocante. O lugar inteiro está coberto de sangue. Annette está ali, morta. As criadas se aproximam, e ele ordena que chamem um médico. Ele continua implorando a menina para não sair. O lugar está em caos. As empregadas correm por aí enquanto Mila costura as feridas da menina. Eimer os observa e lembra-se das palavras cruéis que ele disse a Annette. Amaldiçoou a menina para que estivesse desesperada e queria que ela perdesse tudo. Como sua vida estava cheia de escuridão, ela também teve que sofrer. Mas a verdade é que ele queria fazer parte de sua miséria e tristeza. Ele vê-se no jardim de Rosenberg. Annette aparece ao seu lado e exige saber o que ele está fazendo. Ele admite que está pensando nela. Lembra-se da primeira vez que se conheceram. A garota supõe que ele está falando de seu primeiro encontro neste jardim, mas ele diz que a conheceu há muito tempo. A cena muda. E uma Annette mais jovem está tocando piano. Eimer a observa quando de repente vê uma rosa azul. Ouve um som alto e acorda. O homem parece estar em dor. Vários dias passam, e nossa menina ainda está inconsciente. Eimer se transformou em guarda noturna e fica ao seu lado. Ele se sente frustrado quando se lembra de sua conversa com Mila. A mulher diz que o corpo de sua esposa é muito fraco. Ela mal se recuperou de sua ferida de bala e do aborto espontâneo quando isso aconteceu. Perdeu muito sangue e suas feridas se agravaram. Ela provavelmente levará muito tempo para se recuperar. A mulher acha que há outro motivo pelo qual a menina não está acordando. Ela provavelmente está cansada de viver. Eimer se lembra de tudo. Ele ainda não pode acreditar que Annette acabaria com sua própria vida. Ele se lembra dela como uma mulher fraca, com medo até das pequenas coisas. Ela também tem medo do sangue. Então como poderia ela se machucar? O homem está desesperado. Ele de repente ouve uma voz estranha. Uma versão cruel dele aparece e lembra-lhe que este era o seu plano. Ele queria que Annette vivesse uma vida pior do que a morte. Agora a menina está tão infeliz que está disposta a acabar com a sua vida. No passado, Eimer havia orado pela sua morte e até mesmo quis matá-la. Nosso protagonista masculino é lembrado de seus atos cruéis. Ele admite que tentou matá-la. Ele queria que ela desaparecesse, mas no final, ele não conseguiu. A versão cruel não está preocupada, já que as coisas acabaram em seu favor. Mas Eimer não quer mais isto. Este não era o seu plano. Ele não quer que Annette o deixe. A alucinação termina e o homem começa a tremer. O público tem ouvido falar do incidente, mas ninguém apoia Annette. Todos acreditam que ela está tentando obter alguma atenção e compaixão. Os jornais a chamam de mulher desagradável. A mansão deles foi cercada por repórteres. Nosso protagonista masculino realmente sente vontade. Alguém está aqui para ver Annette. Eimer recusa-se a deixá-los entrar e diz que sua esposa ainda está doente. O visitante não está preparado para sair e quer conhecer Eimer em vez disso. Bem, Ansgar, Eimer quer expulsar, mas lembra-se de como Annette estava zangada quando roubou suas cartas. Não quer outra vez incomodar a garota e decide ver o homem. Mas logo que ele entra no salão, ele é atacado. Ansgar culpa de ter arruinado a vida da menina. Ansgar fica furioso e ataca Eimer. Ele culpa o homem de ter arruinado a vida de todos os nobres. Ele espera que ele se sinta mal, mas Eimer simplesmente o afasta. Ele adverte Ansgar para falar com cuidado. Ele questiona o homem, perguntando por que ele está aqui. Bem, a resposta é simples. Ansgar está aqui para levar Annette embora. Depois deste incidente, ele acha que Eimer não pode proteger a senhora. Nosso líder masculino recusa. Ele sabe que Ansgar vai levá-la de volta à França e se juntar ao Partido Revolucionário. Eimer não vai permitir que isso aconteça. Ele tenta convencer o homem de que Annette não tem valor, secretamente. Se pergunta por que o grupo de restauração está desesperado por ter sua esposa e só pode pensar em uma razão. Annette ainda é jovem e tem sangue real. Ela viaja para a França e se casa com um nobre. Eles podem continuar a linhagem real. Infelizmente, a garota é agora estéril. Então o plano do partido está destinado a falhar. Ele diz ao homem que não pode deixar Annette ir. O menino fica furioso, perguntando se Eimer não fez o suficiente. Annette já sofreu demais. Nosso protagonista masculino não estava mentindo quando ele disse que não pode deixar a menina. Annette é sua razão para viver. Ansgar não se importa com os sentimentos de Eimer. Ele vai ajudar Annette a solicitar o divórcio. O homem quase a forçou a morrer, o que é motivo suficiente para terminar o casamento. Se eles fugissem para a França, Eimer não seria capaz de fazer nada. Nosso líder masculino está furioso e diz que seu plano não vai funcionar. Bem, Ansgar está pronto para desafiá-lo. Ele vai arrastar Eimer para o tribunal e vê-lo envergonhar-se. Ele está prestes a sair, mas o homem o impede. Ele pergunta-lhe se ele ainda ama Annette e quer se casar com ela. Ansgar lembra-lhe que não é assunto dele. Nosso protagonista masculino acha que a garota não ficará feliz em França. Bem, Ansgar dá-lhe um duro golpe. A menina pode não estar feliz,
mas não estará deprimida até a morte. O Major Eugene chega à mansão com alguns documentos para Iner. Nosso líder masculino lembra-lhe que está de férias, e o Major pede desculpas. Ele percebe como o rei parece estressado e acha que é por causa de Annette. Assim como o resto do público, ele está convencido de que a mulher está procurando atenção. Ele diz que sua esposa realmente tentou suicidar-se. Ela não o fez por atenção. Ela realmente queria acabar com sua vida. Iner tentou ignorar a verdade, mas ele finalmente admite que foi culpa dele. Ela queria morrer por causa dele. O homem vai ao quarto de Annette, mas o lugar está vazio. Lembra-se de Mila dizendo que a garota foi transferida para o anexo. Ele não está acostumado a um espaço tão vazio. Nosso protagonista masculino se recusa a aceitar, mas todos estão se preparando para sua morte. Ele precisa de algo para lembrá-lo de sua presença e decide revistar seu quarto. Ele vê um saco pequeno e assume que são suas joias. Ele abriu, mas o que ele vê são as conchas que ela escolheu na praia. Sua pequena esposa deve tê-los tirado do lixo. Ele está confuso, se perguntando por que ela fez isso. Ele continua procurando seus pertences. Mas não há nada aqui. O homem começa a entrar em pânico. Ele se recusa a acreditar que ela se foi, mas finalmente vê um pequeno cofre e o abre. No interior está a caixa de joias de Annette e um documento da Associação Padanias. Nossa heroína era responsável pelo comitê, mas depois da Revolução, ela foi banida do trabalho. O homem acha seu comportamento estranho. Porque ela faz coisas que ninguém notaria. Ele abre sua caixa de joias e fica chocado ao ver seu anel de casamento. É quando ele finalmente percebe que a garota sempre planejou desaparecer. Iner vai ao quarto dela. Ele continua olhando para os anéis de casamento deles. Ele nunca tinha tirado dele. Não quando a odiava ou mesmo quando sentia falta dela. Ele sempre usava este anel. O homem não sabia o que fazer. Ele acha que ela não era inocente, então ele nunca pode perdoá-la. Uma parte dele sempre a odiará e continuará com essa vingança. Mas outra parte quer tratá-la corretamente e faz uma promessa. Quando ela acordar, ele vai levá-la a uma viagem à praia, deixá-la brincar e deixá-la fazer o que quiser. Iner retomou seu dever de vigia noturna e está novamente sentado ao lado da cama de Annette. Ele não tem ideia de que a garota na cama está prestes a acordar. Nossa heroína continua ouvindo o som do piano. Ela se pergunta o que está acontecendo e onde ela está. Ela finalmente abre os olhos, mas vê o homem do qual ela está tentando escapar. A garota está chocada. Vendo Iner ao lado dela, ela claramente parece aterrorizada. O homem está impressionado com seu comportamento, mas as pessoas chegam. Nosso líder masculino chocado é forçado a ir para a parte de trás da sala. Mila terminou seu exame e lhe diz que a garota precisa descansar. Ela aconselha-o a sair da sala. Iner concorre, mas fora da porta, ele cai no chão. Ele sempre pensou que Annette acordaria e se arrependeria de tentar morrer. Ele sabe o quanto ela odeia a dor. Então ele supôs que ela se arrependeria de sua decisão. Mas ele estava errado. O homem começa a chorar ao se lembrar do olhar de seu rosto. A garota ficou desapontada de que ainda estava viva. Iner não está errado. Nossa heroína está desesperada e deseja não sobreviver. Ela se culpa de ser muito fraca. Ela provavelmente deveria ter cortado seus pulsos ainda mais duramente. Ela se pergunta por que Iner a salvou. Annette quer ficar sozinha, mas a empregada se recusa a ir embora. Todos estão preocupados que ela possa voltar a fazer algo perigoso. Ela tenta convencer a empregada de que ela está bem, mas a garota vai ligar para Iner. Agora nossa heroína está desapontada. Iner está sentado ao lado dela e está preocupado com sua saúde. Ele ordenou às empregadas que não a deixassem em paz. Nossa garota não está interessada em sua explicação e pergunta por que ele a salvou. Ela diz-lhe que seu plano funcionou como ele queria. Sua vida já era miserável. Ela queria acabar com tudo. Mas como sempre, o homem só tem que estragar tudo. Ele a questiona, perguntando se deveria tê-la deixado ir, mas é exatamente isso que ela quer. O homem diz que não quer que ela morra. Annette acha engraçado e diz-lhe para não mentir. Ele deve ter desejado o fim dela mesmo uma vez. Ela acha que Iner é realmente cruel. Ele quer que ela sofra e permaneça em miséria para sempre. Mas ele se recusa a deixá-la morrer. Ele realmente não a trata como um ser humano. Ela diz-lhe que esse comportamento é pior do que desejar o fim dela. Iner está desesperada, mas a garota não se importa. Ele tenta convencê-la de que nunca desejou a morte dela. Chega outro dia, e nossa heroína está se sentindo melhor. Ela volta ao seu quarto e recebe todas as cartas de Ansgar. Ela se sente chateada. Ela sabe que as coisas mudaram e nunca mais serão as mesmas. Ela está preparada para deixar todas as suas boas memórias com Ansgar no passado. O homem em que está pensando chega. Ele ainda está preocupado com sua saúde, e ela segura-lhe que ela está bem. Bem, o homem pode repreendê-la agora. Ele se pergunta por que ela nunca chegou a ele. O homem sente pena e mais uma vez oferece-se para levá-la para a França. Ele promete tratá-la bem. Tudo o que ele quer é torná-la feliz e acabar com sua vida miserável na padania. Ela só pode escapar se ela sair com ele. Ele a repreende novamente, perguntando-se por que ela escolheu morrer quando tinha outras opções. Annette está convencida de que ele só quer que ela continue na linhagem real. Ela diz-lhe que ela é estéril.
O homem está claramente chocado ao ouvir isso. Ela acredita que ela é inútil, então não pode sair com ele. Ansgar decide confessar e diz que ela está certa. Ele admite que o grupo de restauração quer usá-la. Foi por isso que o enviaram a Padani. No entanto, o homem tem seus próprios planos. Ele não se importa se ela é estéril. Ele ainda quer levá-la com ele. A garota está realmente confusa e se pergunta se ele tem uma missão secreta. Ansgar começa a ficar vermelho e diz que gosta dela. Annette não acredita nele. As pessoas que gostavam dela só amavam seu status e poder. Agora ela não tem nada a oferecer a ele. Mas o homem não precisa de nada. Tudo o que ele quer é Annette. A garota pergunta se ele quer se casar com ela. Agora Ansgar se transforma em um estudante tímido. Ele está realmente apaixonado por ela. Ele quer casar-se com ela, mas sabe que eles terão que esperar até que ela se divorcie de Einir. Ainda assim, ele está disposto a esperar. Tudo o que ele quer é ouvir sua resposta. Ele oferece-lhe a mão novamente e diz que devem ir para a França juntos. Ansgar sai do quarto, mas não parece tão feliz. Do lado de fora, o nosso protagonista masculino está se sentindo orgulhoso e diz ao menino para não voltar a visitar sua esposa. Ansgar está ofendido e se pergunta que direito ele tem de dizer isso. Bem, Einir lembra-lhe que ele é atualmente o marido de Annette. Agora, é a vez do menino rir. Ele diz a Einir que a garota vai se divorciar dele e mudar-se para a França com ele. Ansgar acredita que vai. Qualquer coisa é melhor do que ficar neste inferno com Einir. Nosso líder masculino está chateado e decide usar sua arma final. Ele diz a Ansgar que a garota é estéril. Ele espera que o homem fique chocado, mas diz que já sabe. Agora, é a vez de Einir ficar surpreso. Ansgar se burla dele. Ele se pergunta o que Einir estava esperando. Ele realmente pensou que iria abandonar Annette apenas porque ela é estéril? Nosso protagonista masculino está mais chateado que Ansgar saiba o segredo deles. Ele se pergunta quem lhe contou, mas há apenas uma resposta. Ainda assim, ele se recusa a acreditar. O menino orgulha-se de seu relacionamento com Annette. Ele provavelmente a conhece melhor do que seu marido, pois eles passaram anos juntos. Ele acha que o plano de Einir de arruinar seu relacionamento é infantil. Einir está chateado. Ele lembra Ansgar que eles passaram 3 anos separados. Seu relacionamento certamente mudou. Ele não se importa se Annette concordou em ir embora. Ele nunca vai deixar a garota ir. Ele diz ao menino Annette nunca pode deixá-lo. Ansgar é chocado com o quão louco o homem parece. Nosso líder masculino o adverte para ir embora e se afasta. O menino finalmente entende por que Einir continuava dizendo que Annette não ficaria feliz com ele. Ele estava apenas tentando ignorar a verdade. A senhora pela qual eles estão lutando está relaxando na cama, perguntando por que suas mãos estão frias. Ela lembra-se da proposta de Ansgar, que seria fácil sair com ele, mas não quer ser um fardo para o menino. Ele não ganharia nada se ele se casasse com ela. Além disso, apenas imaginar sua vida com ele já é estressante. A última pessoa que ela quer ver chega. Einir está aqui e sugere que eles façam um passeio. Annette não discute e se veste. O homem acha que ela não está coberta o suficiente e coloca um cachecol em torno dela. Os dois nem podem olhar um para o outro. Eles saem para fora, mas o homem ainda está preocupado. Ele tem certeza de que ela deve estar frio e até lhe oferece as luvas. A garota não quer discutir, então elas aceitam. No entanto, elas são muito grandes. O homem se diverte. Ele está se sentindo feliz e decide levá-la em uma viagem. Infelizmente, a garota não está interessada. Ainda assim, ele continua mencionando os lugares que eles poderiam visitar e até faz planos para o próximo ano. Sua boca provavelmente dói por dizer tanto, mas a menina não responde. Quando ela diz, ela simplesmente concorda, mas o homem fica aliviado. Acredita que as coisas estão melhorando, mas no dia seguinte, um pente afiado é encontrado no quarto de Annette. Nossa heroína é forçada a começar a terapia. Ela não está interessada, mas ainda assiste a cada sessão. Einir tenta falar com ela todos os dias, mas ela ficou quieta. Ela só assinala quando ele fala. A menina parece estar melhorando, mas todas as noites o homem acorda com medo, ainda se sente desconfortável. Visita seu quarto e vê-a dormindo, mas ainda sente que ela está em perigo. Chega o fim do ano e o nosso líder masculino prepara um presente para sua esposa. Ele acha que ela será muito feliz. Ela sempre gostou de surpresas e joias bonitas. Ele até planeja levá-la a um passeio. Ele vai procurá-la, mas ela não abre a porta. O homem sente-se desconfortável. Tenta abrir a porta, mas ela está trancada. E logo vê a empregada de Annette lá fora. E a mulher deixou a menina sozinha. Nosso homem de chumbo entrou em pânico e abriu a porta. Viu uma cena deslumbrante. Sua esposa se enforcou. Einir cortou a corda e salvou sua esposa. Mas, em vez de ser feliz, a menina começou a chorar. O homem tenta interrogá-la, mas também está confuso. Não sabe o que fazer e implora-a para que o ajude. Mas só há uma coisa que ela quer. Ela quer acabar com sua vida. O homem finalmente percebe que ele não pode impedi-la. Que a garota pode acabar com a sua vida a qualquer momento e vai deixá-lo para sempre. E Einir não quer que isso aconteça e tem uma ideia louca. Se ele a vê todos os dias, ela não poderá deixá-lo, mas mesmo o homem sabe que é uma ideia louca. Realmente, ele deveria ser o que está em um hospital psiquiátrico. Ele está confuso e se pergunta se deve divorciá-la. Ele decide deixá-la ir. Ela pode viajar com Ansgar de volta à França e fazer o que ela quiser. Ele não se importa mais. Tudo o que ele quer é vê-la viva.
Ele está pronto para divorciá-la só para que ela possa viver. E ele faz. No dia seguinte, todos os documentos foram preparados para Annette. Nossa menina assinou os papéis de divórcio e ela finalmente está livre. O advogado menciona algo sobre ficar mais tempo, mas Annette recusa. Acontece que foi ideia de Eimear quando ela o conhece a caminho de sua saída. O homem segura as mãos dela pela última vez. Ele a deixa fazer o que quiser, mas ela tem que ficar viva. Ele dá-lhe algumas joias e dentro está o cartão de Asgard. O casal diz as suas últimas adeus e este casamento horrível finalmente termina. Annette tem seu divórcio e finalmente é livre, mas ela não sente nada. Ela esqueceu sua promessa a Eimear e começa a pensar em morrer novamente. Não tem nada para viver. A garota decide e já está escolhendo qual método usar quando alguém se aproxima. Ela olha para cima e fica chocada ao ver a pessoa. Há alguns minutos, Eimear vê a menina sair. Ele se pergunta onde tudo correu mal desde o primeiro momento em que a viu. Ele decidiu se tornar o cão de seu pai. Tudo que ele queria era ficar ao seu lado e estar mais perto dela, mas ele sabia que ela nunca poderia notá-lo. Ele era apenas um menino dos bairros pobres, e então ele decidiu mudar seu destino. Tornou-se cruel, matando inúmeras pessoas de uma forma sangrenta. E é por isso que ele odeia Annette. Ele teve que sacrificar sua vida e sangue apenas para fazê-la feliz. Ele se tornou essa criatura maligna enquanto ela permanecia feliz e inocente. Ele provavelmente achou que era injusto. O homem chora porque seu infortúnio começou com ela. Tudo começou naquela ilha. Para entender a dor do nosso líder masculino, temos que voltar para o passado. Em uma ilha oculta, a família real construiu um campo secreto de treinamento militar. Neste momento, um grupo de aprendizes está espancando um menino inocente. Eles só param quando uma garota chega e lhes diz para sair. Ela olha para o menino ferido e se sente triste. Eles arruinaram um rosto tão bonito. Ela também o abandona, deixando a criança sozinha. O menino ferido com o belo rosto é Eimear, de 15 anos de idade. Os treineiros são reunidos para a batalha. Eles têm que passar por outro teste de sobrevivência. O jogo vai durar 3 horas, e sempre que roubarem a etiqueta de nome de alguém, eles ganham 1 ponto. Eles também devem chegar à linha de chegada antes que o tempo termine. Parece um jogo divertido até começarem a compartilhar faca. Não há regras, então todos podem fazer o que quiserem. Eimear está preocupado com seu amigo, Ethan. Ele se lembra de sua conversa ontem à noite. O menino ficou irritado quando viu os ferimentos em Eimear. Por algum motivo, os graduados continuam a intimidar seu amigo. Falaram sobre o teste e fizeram uma promessa de que se ignorariam durante a batalha. Os outros amigos deles também concordaram e juraram não atacar um ao outro. O comandante reza pela sua segurança e a batalha começa. O acampamento de treinamento não é tão inocente quanto parece. A família real está secretamente treinando espiões informantes. E a maioria deles são órfãos. A família real alegou que limpava as ruas, mas estava apenas reunindo as crianças. Nosso líder masculino perdeu ambos os pais e cresceu em um orfanato. Ele foi forçado a entrar na ilha aos 12 anos de idade. Ele tem 7 anos para se formar. Mas primeiro ele tem que sobreviver até então. Eimear é pacífico, desculpe violentamente fazendo sua missão quando ele é subitamente atacado. Aqueles graduados estão aqui para intimidá-lo novamente. O garoto se esconde rapidamente. Os agressores não o levam a sério e nem começam a discutir. Eimear sabe que não pode derrotá-lo. Eles são apenas muito. Ele tenta pensar em outra maneira. Até que ele percebe que mataram o seu amigo, Ethan. O nosso líder masculino está chateado. Os 2 amigos planejaram sobreviver até o fim. Os assaltantes continuam a zombar de Eimear, certos de que podem derrotá-lo. Eles até sugerem que ele pode ter usado seu corpo para entrar aqui. Agora Eimear está muito zangado. Ele tem se reservado o tempo todo porque ele não queria qualquer atenção. Mas não mais. Enquanto os meninos se matam, seu líder está relaxando em uma colina. Acontece que é o Marquês de Etrish, o pai de Annette. Seu assistente o elogia por melhorar a instalação, mas o homem não está feliz. Ele acha que um ambiente confortável fará os meninos preguiçosos. Ele ordena ao assistente que apenas mantenha algumas crianças vivas. Alimentar tantas pessoas é muito caro. A prova de sobrevivência que eles estão fazendo é apenas uma maneira de reduzir seu número. O assistente promete se livrar de mais deles. O Marquês se pergunta se há alunos excepcionais no grupo. E o seu assistente continua a falar de Benjamin e elogiá-lo. Esse é o bully do nosso líder masculino. O assistente acha que ele é o melhor aluno, mas ele vai ficar desapontado. A batalha finalmente termina, e as pessoas que sobreviveram subem a colina. Dietrich não está interessado nelas e acha que elas são todas médias. O assistente apresenta Eimear e diz que ele também é forte. Mas algo ainda mais chocante acontece. O assistente conta a notícia a Dietrich. Benjamin e outros 4 membros da turma estão todos mortos. De volta ao acampamento de treinamento, o amigo de Eimear não pode acreditar que ele matou 4 idosos. Ele se pergunta como Eimear fez isso, mas o nosso protagonista masculino está acostumado com a violência. Mesmo no orfanato, ele sofreu com isso. Hugo acha que estava vingança por Ethan. Bem, a razão não importa. A partir de agora, ninguém vai brincar com Eimear. Ele decide seguir o menino por aí. Os 2 estão se divertindo quando o instrutor chega.
ele tem boas notícias para Einer. O menino pode agora usar a clínica do instrutor. Além disso, o Marquês convidou-o para almoçar na mansão Rosenberg. O instrutor diz que eles irão partir amanhã de manhã. Assim que ele sai, Hugo começa a saltar por aí. Ele empurra Einer, esquecendo completamente que o menino está ferido. Ele não pode acreditar que seu amigo vai visitar a mansão do Marquês. Geralmente, apenas os melhores alunos da turma de graduação são convidados. Hugo está animado e imagina o futuro de Einer. Seu amigo pode se juntar à equipe de operações especiais do Marquês. O nosso protagonista masculino também está animado. Ele se sente um pouco triste quando pensa em Ita. O único sonho do menino era juntar-se a essa unidade. Naquela noite, nosso protagonista masculino não conseguiu dormir. Ele ouviu falar da mansão Rosenberg e como é linda. A família real atribui missões que o exército regular não pode lhe dar aos alunos do acampamento de treinamento, porque eles têm que estar infiltrados. Os alunos não podem se juntar ao exército regular. A unidade de operações especiais do Marquês é a única exceção. Juntar-se a essa unidade é o sonho de cada aprendiz. Chega o dia da visita e Einer fica sem palavras. Olha em volta e não acredita que uma mansão tão bonita existe. Chegou a hora do almoço e o nosso líder masculino está novamente atordoado. É a primeira vez que ele vê comida tão cara. Quando ele olha para cima, há uma pintura de uma bela garota bem acima dele. O menino está realmente vivendo a vida. O Marquês observa o menino olhando para a pintura. Einer sente-se envergonhado e explica que nunca viu algo tão belo. De triste não olha para ele de baixo. Afinal, até os nobres são surpresos com isso. Ele chama o desenho sagrado e diz que, quando viu pela primeira vez, não conseguiu fechar a boca. Além de sua mansão, apenas o Palácio Real pode pagar uma pintura de teto como esta. Einer ainda está surpreso e continua olhando para ele. Ele nunca acreditou em criaturas divinas antes, mas este quadro parece tão real. Ele acha que é realmente sagrado. Os meninos terminaram com o almoço e o Marquês os convida ao seu jardim. Seu assistente o chama para trabalhar e ele tem que sair. O supervisor diz que os meninos partirão às 4 horas. E até então, podem dar um passeio no jardim e admirar as flores. Nosso líder masculino é certamente diferente. Em vez de admirar as flores, ele procura um lugar para dormir. Não vamos culpá-lo, já que ele ainda está ferido. Ele encontra o lugar perfeito. Alguém colocou um banco debaixo da árvore. Einer está pronto para tomar uma soneca quando ele de repente ouve música. Bem, agora seu sono desapareceu. O menino reconhece a canção. Ele já tinha uma caixa de música e esta era sua canção favorita. Ele rastreia o som e chega à mansão. Vê uma janela aberta e quando olha para dentro, vê uma menina tocar piano. Desde o momento em que ele a olha, Einer fica impressionado. Ela parece tão diferente dele. Ela é linda, como um ser humano sagrado e nobre. Ela parece exatamente com aquela pintura. O menino está distraído e pisou em um ramo de árvore. O som alerta a menina e ela corre para a janela. Mas é tarde demais. Ele fugiu. Einer corre todo o caminho de volta. Ele continua pensando na música que acabou de ouvir. Lembra-lhe a caixa de música que lhe foram dadas no orfanato. E foi a primeira vez que ele recebeu um tal presente. Mas alguém teve que estragar. Einer sabia que já era inútil, mas ainda assim manteve isso com ele. O menino finalmente parou e começou a se perguntar por que ele fugiu. Ele realmente queria falar com ela e elogiar seu desempenho, mas ele não pôde. A partir daquele momento, aquela bela garota de branco tornou-se o foco de toda a sua vida. Mesmo durante o treinamento para missões, Einer continua a pensar nela. É a única filha do Marquês, e seu sonho é se tornar pianista. Ele se sente inferior. Eles nasceram em mundos diferentes. Ela é nobre, e ele é simplesmente um plebe. Ela carrega o sangue real, enquanto ele é apenas um dos muitos agentes no acampamento de treinamento. Einer está distraído e fica ferido durante o treino. Ele vai para a colina para estar sozinho, mas alguém só tem que perturbá-lo. Hugo chega. Ele tem notado o comportamento estranho de Einer. Como uma pessoa lógica, Hugo acha que Einer se enlouqueceu. Nosso líder masculino o distrai e mostra-lhe a sua ferida. Hugo se pergunta por que ele não foi à clínica. Ele planeja contrair uma infecção e morrer? Einer realmente se arrepende de ter escolhido o amigo. Ele acha que Hugo é barulhento, mas o menino agrava e forma uma flauta. Ele ensina Einer a fazer uma, e os dois se divertem jogando. Nosso protagonista masculino é terrível nisso, e Hugo ri dele. Einer está desapontado. Ele realmente quer ouvir essa música novamente. Ele só quer voltar a esse momento e ver a garota jogar mais uma vez. Nosso protagonista masculino parece estar em esteroides. Em cada teste que eles fazem, ele é sempre o melhor. Os outros alunos estão a fofocar sobre ele. Ele agora está no centro dos holofotes. Durante a reunião, Einer é premiado por ter sido o melhor da classe. Ele lutou para estar no topo e fez tudo o que pôde apenas para que ele pudesse ver essa garota mais uma vez. E ele faz. Ele é convidado para a mansão do Marquês novamente. Depois do almoço, ele se esgueira para encontrar uma rede. Einer nunca teve ambições. Ele nem queria ter sucesso. Seu único desejo é ver a garota tocar novamente. Sempre que ele ouve sua peça, ele imagina um mundo diferente entre eles, onde ele pode segurar a mão dela e dançar com ela, onde eles podem se apaixonar felizmente. E no dia seguinte, o médico do acampamento chama Einer para o escritório dela.
Ela tem notado suas mudanças e está preocupada com ele. A clínica parece estar dando-lhes alguns medicamentos para controlar seu humor. Einar não se recusa. Antes de ele sair, a mulher o avisa para não se exagerar. Ela trabalhou no acampamento há 12 anos e nunca viu um aprendiz ter um bom fim. Ela diz que ter desejos pode arruiná-lo. Einar não a entende, mas no dia seguinte, o médico é encontrado morto. Todos nós pensávamos que as batalhas de sobrevivência eram as piores, mas o acampamento inventou um novo teste, o treino de tortura semestral. Einar está amarrado e com os olhos vendados. Ele tem que suportar um duro espancamento enquanto um homem se burla dele e o insulta. Ele chama órfãos como Einar mendigos que se afastam da sociedade. Ele acha que eles precisam ser reeducados. E foi por isso que foram enviados para o acampamento de treinamento. Somente então eles podem se tornar membros úteis da sociedade. Ele deseja ter nascido em uma família respeitável, mas o homem convence de que a única maneira de se tornar útil é sacrificar seu corpo pela nação. Ele tem que usar suas forças para proteger o país. Ele continua falando, mas Einar está pensando em Annette. Se ele nascesse em uma família melhor, ele poderia falar com ela sem medo, e ela iria tratá-lo com bondade. Einar imagina esse mundo. A menina iria perguntar seu nome e cuidar de seus ferimentos. Ele poderia dizer-lhe que gostava de ouvir a sua apresentação. Ele lhe mostraria sua caixa de música, e ela tocaria piano para ele. Naquele mundo, seriam apenas os dois. A tortura termina, e o menino mais uma vez vai procurar Annette. Ele acha que sua vida é linda. Ela pode tocar piano quando quiser. Ninguém lhe dará drogas estranhas ou a torturará. Ela talvez nem saiba que o acampamento de treinamento existe. Ele imagina como ela se sentiria se soubesse. Ela provavelmente ficaria com raiva e teria pena dele. Einar convenceu-se de que a garota é uma deusa divina e nobre. Passaram-se 4 anos, e tal como Einar queria, ele se juntou às forças especiais de trabalho. Dietrich lança um banquete e os recebe na equipe. Einar está chateado. Ele acaba de receber uma nova missão, e não sabe quando retornará à Padania. Ele deve provar sua lealdade, mesmo que tenha que arriscar sua vida. Se mostrar o quão útil ele é, ele pode se juntar ao exército regular. Ele visita Annette mais uma vez, mas desta vez lhe traz flores. Ele quer melhorar a si mesmo apenas para se aproximar da menina. Se ele se tornar uma pessoa melhor, ele pode finalmente ser capaz de se aproximar dela. Ele se apresentaria, e ela finalmente notaria. Talvez, então, ele possa parar de se esconder para vê-la, soltar as flores na janela e sussurrar o nome dela. Apenas ouvindo isso, ele fica vermelho e foge tímido. Ele retorna à mansão Rosenberg com seu amigo e, de repente, vê Annette observando. Einar parou e ficou lá chocado. Jackson também a viu e admira sua beleza. Apenas olhando para ela, você pode perceber que ela é diferente deles. Einar concorda. Ele ainda sente um pouco de arrependimento. Depois de voltar de sua missão, ele encontrou seu quarto de piano vazio. Ela tinha se mudado para a parte interior da mansão. Einar se pergunta se as suas lutas valem a pena. Como ele pode ficar ao lado da mulher mais nobre da Padania? Agora mesmo, a única vez que ele a vê é quando tem sorte. Einar está ali sonhando até que Jackson o toque. Ele se sente envergonhado. Ele tinha completamente esquecido que o homem estava aqui. Ele tenta encobrir-se e diz que estava apenas olhando. Jackson o provoca, perguntando se o rigoroso Einar se apaixonou. Ele acredita que o homem pode ter uma chance. Annette é conhecida por gostar de homens bonitos e não se importa se eles são nobres. E ela é tão teimosa que nem mesmo a marquesa pode controlar sua vida amorosa. Einar ainda se sente inferior. Ele acha que ela só vai namorar com pessoas da classe média e não com um vulgar. Jackson o encoraja a se juntar ao exército regular. Assim, seu status mudará. Enquanto isso, o nosso protagonista masculino está passando por todos os estágios de ciúmes. Ele se pergunta quantos homens Annette conheceu e sorriu para eles ou segurou as mãos. Quando ele percebe o que ele está pensando, ele se sente patético. Einar dirige-se para Frank em outra missão com sua equipe. Eles se reúnem em uma caverna e reclamam de sua vida difícil. Todos estão brincando. Bem, exceto Einar. Ele ainda tem esse olhar sério no rosto. Os membros de sua equipe começam a molestá-lo. Lembram-se da droga misteriosa que lhes foi dada para suprimir suas emoções. Parece ter funcionado em Einar. O homem não é incomodado por suas piadas. Um dos membros diz que tem um amante. Os restantes se perguntam por que ela está namorando. Ela nem pode se casar. Jackson acha que seu instrutor deve proibir relacionamento. Afinal, é uma forma de fraqueza. O resto da equipe protesta. Quem não gostaria de ter um amante giro? Em pergunta a Einar se ele tem alguém que ele aprecia. Jackson está convencido de que o homem é apenas um bloco de madeira. Eles querem saber como Einar trataria seu amante. Ele vai apreciá-la ou é o tipo possessivo? Parece que Einar sempre teve um sentido distorcido do amor. Ele não vê nenhuma utilidade em apreciar seu parceiro. Visto que ela é preciosa para ele, outros também se interessariam por ela. Ela pode até ser arrebatada. Seus amigos não estão satisfeitos e perguntam o que ele faria se ela fosse levada. O homem diz que vai destruí-la. Somente quando ela for arruinada. Os outros deixarão de querê-la. Agora isso é distorcido. Seus amigos estão todos assustados e chamam-no de louco. Depois de passar anos naquela ilha, ninguém ficará saudável. Einar também pensa que ele pode estar quebrado. Quanto mais ele pensa em Annette, mais miserável ele se torna. Ele está tão apaixonado por ela, mas ela não percebe.
Quanto mais profundo seu amor por ela, mais miserável ele se torna. Einer começa a se arrepender desse sentimento. Ele deseja nunca ter conhecido ela em primeiro lugar. A missão do nosso líder masculino correu mal. Ele está trancado em uma cela de prisão. Havia um traidor em sua equipe e todos os membros foram capturados. Só Jackson conseguiu escapar. Einer confia no homem e acredita que ele trará outros para salvá-lo. Ele só tem que aguentar até então. Seus inimigos chegam e começam a bater nele. Einer está determinado a sobreviver e voltar para Padania. Ele suporta a tortura. Mas, embora ele esteja acostumado com a violência, torna-se difícil. Um outro dia chega e ele é arrastado para a sala de interrogatório. O líder da equipe inimigo interroga Einer. Ele quer que o menino acredite que seus colegas de equipe revelaram seu segredo. Nosso líder masculino não é estúpido. Ele sabe que o homem está mentindo. Se seus membros tivessem confessado, ele não estaria procurando mais informações. O líder admite que está certo. Cada membro diz algo diferente. O homem sabe que eles trabalham para a marca e Einer se pergunta como ele descobriu. Ele acredita que o traidor deve ter lhe contado. Nosso líder masculino já tem um suspeito. Einer é torturado novamente. O líder tem um plano desagradável. Ele promete poupar Einer se o garoto lhe dizer algo aleatório. Mas ele vai pedir desculpas aos seus companheiros de equipe e agir como se já tivesse confessado. Ele tem que convencê-los a revelar a verdade também. Ele acredita que Jackson irá informar o Marquês e voltar para ajudá-los. Ele só tem que aguentar até então. Ele se recusa a falar. Mas o líder não o apressa. Ele até lhe dá tempo e sai para torturar o resto da equipe. Vários dias passaram e Einer foi arrastado de volta para a sala de interrogatório. Desta vez ele conhece Hugo. Os dois homens têm rostos inchados semelhantes, até brinca. Hugo está cansado e tenta convencer Einer a confessar. Nosso protagonista masculino está chocado e se pergunta se seu amigo foi ameaçado. Mas Hugo não está. Ele sabe que os inimigos vão matá-lo. Em vez de suportar esta tortura, ele quer confessar e ter uma morte fácil. Einer tenta convencê-lo a aguentar. Mas o homem está cansado. Ele já descobriu quem era o traidor. Foi Jackson. Ele conseguiu escapar porque era um espião para Franca. Einer já suspeitava dele, mas se recusou a acreditar. Hugo se pergunta por que Jackson os traiu, mas eles nunca saberão. O homem realmente desistiu. Antes que os guardas o arrastem para fora, ele agradece a Einer por salvá-lo durante o acampamento de treinamento. Ele é realmente grato. Vários dias passam e Einer ainda se recusa a falar. O líder está frustrado. Nenhum dos membros tem a informação completa. 2 até morrer. Eles precisam da confissão de Einer para descobrir a verdade completa. Ele continua prometendo poupar a vida de Einer, mas nós sabemos que isso é mentira. Ele chama o líder desesperado e se recusa a falar e confessar. Será morto pelo Marcos quando voltar. Está determinado a não falar até o fim. Começa a provocá-lo e a insultá-lo. Ele quer que eles continuem a torturá-lo. Ele só pode sobreviver se ele se recusar a confessar. O líder está com raiva e ataca Einer. Nosso líder masculino está desesperado. Ele sente que seu corpo está prestes a desmoronar-se. Tudo dói. Ele se pergunta se deve desistir como Hugo fez. Bem, eu acho que ele deve, porque o líder planeja usar um ferro quente para desejar seu peito. No entanto, Einer se recusa. Ele vai suportar tudo e voltar para sua amada. Então, ele finalmente pode parar de se esconder sob a janela apenas para olhar para ela. Durante toda essa tortura, a única esperança de Einer é a Annette, fechada em sua cela após a tortura, e os soldados zombam dele. Tudo dói muito, mas ele se recusa a desistir. Ele está determinado a voltar para Padania e conhecer Annette. Ele se pergunta o que a garota está fazendo. Enquanto ele está sofrendo e quase morrendo, ela deve estar sentada em seu piano calmamente tocando sua música. Ou talvez ela esteja triste por causa de alguns pequenos erros. Einer sabe que não é culpa dela. Ela nasceu em uma vida de privilégio, então ele não pode culpá-la por ser inocente. Ele tem certeza de que ninguém lhe disse a verdade. Para ele, Annette é tão inocente e pura quanto sua música. Ela deve ser apreciada por toda a nação. Nosso protagonista masculino não morre. Ele passa anos trancado na prisão de Franca. De repente, uma guerra começa no país, a prisão é destruída e os prisioneiros escapam. Einer está entre eles. Alguns dos membros de sua equipe sobrevivem, mas eles são fracos demais, então ele os mata. E, no final, ele consegue sair com ele. A garota não protesta quando ele aponta uma arma para ela, porque ela divulgou o segredo de seu país. Eles foram treinados para matar traidores. A garota aceita seu destino e Einer a deixa cair. Ele sabe que ela tem razão e que todos os traidores devem morrer, mas ainda assim, ele tem suas dúvidas. O país pelo qual ele luta nunca foi um lar para ele. Ele não sabe mais o que é certo ou errado. Tudo o que ele quer fazer é sobreviver. Ele deve voltar para Padania e ver sua amada. Einer consegue escapar e retorna para Padania. O Marcos faz uma festa para recebê-lo de volta. Nosso líder masculino até foi promovido a capitão. Einer sobrevive, mas as coisas que eram especiais para ele agora parecem ordinárias.
Mesmo o banquete não o entusiasma. O Marquês está muito feliz e continua louvando. Nosso líder masculino finalmente se juntou ao exército real. O Marquês ouviu falar do fracasso da missão, mas nunca esperou que Aenir retornasse. Ele até entregou os segredos de Fran. Por causa dele, Dietrich foi promovido. O homem está satisfeito e decide também promover Aenir. Ele faz dele um tenente. O Marcos continua a lisonjeá-lo. Ele sabia que o garoto iria ser ótimo logo do acampamento de treinamento. Ele se lembra de como Aenir matou 4 idosos ao mesmo tempo. Ele ouviu que havia sangue mau entre eles. Aenir não sabe o que isso significa e diz que eles acabam de atacá-lo. O Marquês nota que Aenir não é sociável e pergunta sobre seu relacionamento com seus colegas de equipe. Aenir diz que eles não eram próximos, o que o Marquês gosta. Ele não quer que o menino se apaixone. Ele acha que as emoções debilitam as pessoas. Ele diz que ficou chateado depois de ouvir sobre a missão fracassada. Ele queria fazer uma troca de prisioneiro, mas achou que as pessoas não eram valiosas. Afinal de contas, Aenir foi o único que sobreviveu e acha que os outros deveriam estar gratos por terem morrido por seu país. Eram apenas pessoas sem nome, escolhidas das ruas. Aenir não discute e diz que o homem tem razão. Ele volta ao seu quarto, mas continua pensando naqueles dias de tortura. Ele não é estúpido. Ele pode dizer ao Marquês que nunca planejou salvá-los. Eles arriscaram suas vidas para ajudar o país, mas o homem nunca se importou. Ele os abandonou desde o início. A equipe acabou morrendo em um país estrangeiro sem um túmulo, mas Aenir não quer pensar nisso. Sua missão foi bem sucedida e, graças a ele, o Marquês foi promovido. Ele acha que tudo acabou, mas acabou de começar. Comentário Aenir para a segunda parte.